Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado aqui pela Fortaleza Jurídica do Produtor Rural, o Escritório João Domingos Advogados. E o nosso objetivo aqui, como sempre, é trazer pessoas que têm histórias inspiradoras no agronegócio para poder compartilhar experiências, reflexões, para que você que é produtor rural, que trabalha no agro, possa aproveitar, aprender com esse conhecimento e colocar algo de bom na prática. Pessoal, estamos recebendo aqui hoje até um formato diferente, né? Geralmente a gente recebe aqui um único convidado de cada vez e recebemos agora um casal, né? A Dinair e o Anderson, literalmente o casal da pecuária, né? Como é o nome do perfil deles, né? No Instagram. Se você não conhece, passa a seguir, acompanhar o trabalho deles. O pessoal que vem fazendo um trabalho muito interessante na pecuária e compartilhando ali, através das redes sociais, todos os aprendizados, todas as dicas, experiências, e que é extremamente necessário, né? A atividade rural está cada dia mais desafiadora e aprender com quem está fazendo e está dando certo, sem dúvida alguma, é o melhor caminho. Pessoal, muito obrigado de ter recebido o nosso convite, né? Ter feito essa viagem aí. Vocês saíram do Mato Grosso do Sul, quantos quilômetros que foi que vocês percorreram aí, a distância? 672, para ser bem exato. 672. Então vamos fazer valer a pena esse podcast aí, que essa mensagem possa chegar aí, sem dúvida alguma, para não apenas milhares, dezenas, centenas de milhares, mas milhões de pessoas, né, possam ouvir esse bate-papo nosso, tá bom? Muito obrigado, Anderson. Obrigado, ok. Deus abençoe nós, todo mundo. A gente também ficou muito honrado aí pelo convite de vocês, né? A gente sabe do quanto que vocês são reconhecidos, são respeitados aí nesse mundo do agro, principalmente. Então, nós ficamos extremamente satisfeitos, felizes e viemos, assim, com muito gosto, né? Animados, e Obrigado. sei que esse processo aqui, assim, o trabalho que vocês estão fazendo vai acrescentar muito, tem acrescentado aos produtores, né? Quando você conta essas histórias que são muito inspiradoras, são histórias de vidas, são histórias, assim, de pessoas que realmente estão fazendo alguma coisa aí pelo nosso agro. E o agro é tudo que há, se a gente parar para pensar, é o que a gente tem para viver. Quando as pessoas denigrem um pouco essa imagem do agro, elas não sabem o que estão dizendo. Sim. Se para sair da casa delas hoje, se elas não dependessem do agro para nada, elas teriam que sair nua, né? Para começar a sair Sim. nua. E passando fome. E passando fome, sede, tanta coisa, né? Então, eu acho que é muito injusto essa falta de conhecimento. Então, se as pessoas não conhecem, vamos buscar informação, vamos procurar saber. Procura saber do que você está vestindo. Leite não dá na caixinha. Se você quer um leite, você tem que tirar o leite da vaca. A vaca também não dá o leite. Você Sim. tem que fazer todo um trabalho para isso. Então, as pessoas precisavam ser um pouco mais informadas antes de criticar tanto o agro, né? Porque senão elas não, nem se alimentariam. É muito interessante porque você trouxe um ponto aí que eu acho que de todas essas pessoas que a gente vê fazendo críticas ao agro, sejam críticas menores ou maiores, é, claramente nenhuma delas nunca vivenciou o que é uma atividade rural, né? E quando você fala do leite, por exemplo, e o meu sogro, ele era produtor de leite, então quando eu namorava ali com a minha esposa, eu ia ali para ajudar, né? Fazer moral com o sogro, né? Então ia na teteira, aquele processo todo, acordar de madrugada, limpar, tocar as vacas, limpar a teta da vaca, põe a teteira, tira, tal, de repente a vaca faz xixi, faz cocô, cai em cima do você, vira aquele negócio todo ali, tem que lavar. Depois ração e leite para bezerro e vaca parindo e chama veterinária, aquela coisa toda, e energia acaba e o leite vai estragar, liga gerador e aquela coisa toda. E aí só de você ligar o gerador já come a margem de lucro do negócio ali, daquele leite do dia. Então, assim, não tem ideia, né, do que é o desafio, não tem ideia do que é o produtor que tá ali, ele tem o peão, de repente o peão vai embora, e aí é ele que tem que tirar aquele leite, e aí não tem final de semana, não tem feriado pra vaca, de manhã, de tarde, de noite, ali trabalhando, né, o leite não tem como ficar sem tirar, então se ele tá sem o funcionário, ele que tem que ir ali pra linha de frente, senão a vaca ainda vai ter uma mastite, vai ter algum problema, né, então essas pessoas não têm ideia do que é isso. Tá destruindo, tá desmatando, viu a imagem do trator derrubando uma árvore. Só que ele vê a imagem da área desmatada e não vê a imagem da reserva que está do lado, que é responsabilidade do produtor cuidar daquilo dali. E o produtor, ele é responsável, né? Ele não não tem essa irresponsabilidade que eles pintam. E, na verdade, o que eu percebo, essa crítica tanto para o agro, eles não olham que a grande maioria da produção nacional,
está na mão de pequenos produtores. Eles olham somente os grandes produtores. Na cabeça deles, todo fazendeiro é muito rico. É desse jeito aqui, igual do quadro aqui atrás. Imagina que é... É muito recurso, que eles são riquíssimos, têm muito dinheiro. E que eles de barriga cheia. E eles não entendem que, na verdade, a grande produção do que chega na mesa de todo brasileiro aí vem de pequenos produtores. Então, tem muitas pessoas que é eles que põem a mão na massa, é eles que fazem todo o trabalho para trazer esse alimento para a mesa de cada um. Não é dessa forma aí que eles acham que é. Então, é um bando de gente mal informada, para falar a verdade. Então, vamos trazer informação. Ednair, eu quero conhecer, o que é o objetivo aqui? A gente conhecer a história de vida de vocês, né? Como que foi a caminhada de vocês para chegarem até aqui? Para chegar nesse trabalho que vocês fazem hoje. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, vocês já nasceram em família de produtores rurais, tiveram alguma formação técnica na área, enfim, contar um pouco dessa jornada aí de vocês. Quer falar um pouquinho? Conta aí. Pode ir um pouquinho de cada um tem sua você vai história. complementando, Porque cada um tem a história própria e tem aquilo Ah. que se conecta também, né? Quando a gente se conheceu, na verdade, eu falo assim, a culpa é de um guardanapo. Sabe aquele guardanapo de papel? A gente estava numa lanchonete e o Anderson me manda um garçom entregar para mim um guardanapo de papel, perguntando se eu poderia informar meu telefone. Eu informei e a partir daí começa a nascer a nossa história. As pessoas falam assim, casar, a gente precisa de um tempo para ver se vai dar certo, noivado, namorar, seja o que for. O nosso noivado, se conhecer foi do dia 13 ao dia 25, então 12 dias. Então, em 12 dias a gente estava morando junto. Isso fazem 12 anos. Então, nossa história começou assim. E quando eu sou contadora de formação, e o Anderson é filho de pecuarista, mas na época não atuava na área, estava trabalhando na usina de cana-de-açúcar. Então, nós dois trabalhávamos CLT, né? E eu me desliguei da CLT o ano passado. Então, ainda eu já sou contadora há mais de 30 anos e fiquei numa empresa por 25 anos. Então, aí, esse desligamento, eu demorei 2 anos de aviso prévio para poder conseguir me desligar. Mas meu coração já não estava mais lá. Meu coração já estava na pecuária. Porque quando a gente se conheceu, a gente falou assim, a gente quer algo melhor para a nossa vida, a gente não quer trabalhar para outras pessoas, construir riquezas para outras pessoas e deixar os nossos sonhos para depois ou aposentar, não. A gente falou assim, a gente quer construir algo. E a gente pensou em quê, né? Onde que a gente vai, qual que é o caminho que a gente vai tomar. E pelo grupo que eu trabalhava, também tinha pecuária. E eu falei para o Anderson, falei assim, Anderson, o que eu vejo aqui, e pelos números que eu trabalho, pecuária é um negócio rentável. É difícil você ver na pecuária tomar um prejuízo. Pecuarista quebrando. Quebrando. Então, eu falei assim, eu acho que é uma boa oportunidade. Seu pai já tem fazenda, já mexe com gado. Eu acho que a gente podia ir para essa linha. Então, aí, nós totalmente carreira solo. Falamos, então vamos mexer. A gente falou assim, com que? A gente não tinha muitos recursos, não. E como que a gente vai fazer todo esse processo? E que ano que vocês começaram? 2015? 13. 2013. Aí a gente falou, então, como que a gente vai fazer? Vamos reunir um capital. Eu tinha uma moto bis, vendi essa moto bis. O capital. Eu vendi essa moto bis. O Anderson se desligou da empresa que eu trabalhava. Ainda bem, eu acho que a empresa que eu trabalhava lá, o cara gostava muito de mim e falou, não, mas eu vou fazer seu acerto. Eu falei, ufa, já deu um bom dinheirinho. Aí pegamos esse acerto dele, né, para poder reunir mais um pouco. E eu tinha mais uma reservinha. Eu sei que a gente reuniu 50 mil reais. Conseguimos reunir. Compramos nossas primeiras 37 cabeças. Feliz da vida, né? E aí, o que a gente vai comprar, né? A experiência nossa com gado mesmo, assim, o Anderson tinha a experiência da lida, mas a gente, como empreendedor da pecuária, como negócio da pecuária, a gente tinha, não. E aí, falamos assim, eu falei para ele, Anderson, giro é o que vai valer. Então, a gente tem que girar muitas vezes no ano, a gente fez cálculo, conta. Então, se a gente girar mais vezes, então mais escala a gente produz. Então, a gente comprou um gado mais zerado, uns machos, uns garrotes. Fomos lá, compramos no leilão um gado que, na nossa expectativa, na nossa ideia, né? A gente ia vender ele ali por 18, 19 arroba. Não, 20, né? Porque a pessoa vendia boi por 20. Vendemos por 17. Na nossa cabeça ia durar 4 meses o processo. Demorou 6. Porque, assim, a gente não comprou um gado de raça. A gente não entendia. Na verdade, a gente estava procurando um preço. Fomos lá no leilão, encontrou esses garrotes. Era quase um gabiru ali. Um gabiru melhorado, né? Faltava perto. Tava perto. Tava bem perto.
compramos esse gadinho e aí a partir daí dessa primeira experiência a gente entendeu um pouco mais como funcionava e onde que a gente colocou esse gado inicialmente, que não tinha nem terra nem nada. Aí nós pedimos pro meu sogro, eu falei, antes pede pro seu pai lá, conversa com ele. Aí ele, pai, eu vou colocar aqui quase 40 cabeças, o senhor deixa a gente ficar aí um tempo até a gente vender primeira vez? Aí ele deixou, a gente teve essa ajuda, graças a Deus. E aí depois a gente arrendou uma área e a partir daí a gente foi só nesse processo. Comprava, vendia, reinvestia o lucro. Todo o lucro da pecuária ia para a pecuária. A gente não destinou em nenhum momento para nossa despesa particular, para comprar para as nossas viagens ou nada. Eu tinha o salário lá ainda do grupo, né, que eu me mantive lá. E aí, com o salário, a gente mantinha nossas despesas pessoal. Pecuária era reinvestido tudo na pecuária. Comprava, vendia, lucro, reinvestia, aumentava. Pecuária de escala. Em 2015, 16, surgiu 15, né, eu acho, que nós mudamos para a fêmea. 2015 surgiu uma oportunidade de integração. E a gente tinha, acho que umas 400 machos, né? 400 machos na época. Em arrendamento, né? E aí surgiu uma oportunidade que era um arrendamento para 1.500 cabeças? 1.500. 1.500 fêmeas na integração, lavoura e pecuária. Já nem trabalhava com fêmea ainda. Nem trabalhava com fêmea. A tese de investimento era outra. Naquele momento, a visão que vocês tinham, o foco dentro da pecuária... Era no macho. Era no macho, porque o meu pai, ele saiu de vaca parida e foi para macho. E tava dando certo. E a ideia era fazer engorda e vender. Fazer engorda e vender. Só que com esse passar de tempo, né, eu sempre tive uma vontade de ter umas coisas a mais na vida. Então, eu falei, tem que procurar outro ritmo, né? Porque esse ritmo do meu pai aqui, ele tem as coisas dele, ele conquistou e ele já tá parando, né? E aí eu falei, Dina, tava andando de carro, indo pra fazenda sozinho. Falei, Dina, como é que nós vamos pegar esse arrendamento? Sabe que espaço bonito, coisa mais linda do mundo. Olha, dava 5 km da rodovia, bem pertinho da cidade. Coisa, sabe? Eu falei, agora era a hora de crescer. E aí eu falei, mas como é que eu vou sair de 400 para 1.500 cabeças? Era muito assim. E aí o cara e eu falei, nossa, nós mexemos com macho, e o cara só queria colocar as fêmeas. Ainda tinha que mudar. Tinha que mudar. Mudar de área, né? Quase. Aí eu pensei, e tinha que pagar 6 meses antecipado o arrendamento. 6 meses antecipado, o passo não estava pronto. O passo não estava pronto. Não conhecia o cara. Eu falei, mas nós que é meio com vontade, corajoso. Aí eu tava indo de carro pra fazenda, ele... Meio doido também, né? Porque o pessoal, quando faz os negócios assim, não é muito normal, não. Não é normal, não. Aí tava indo pra fazenda, eu fiz umas contas que falei, Dina, se nós vender os boi, nós compramos mais de 2 bezerras, velho, por boi. Já vai pra 1.000. Mas ainda é 800, né? Já vamos pra 1.000 cabeças. Tá perto. Falei, não, só falta 500. Aí, não, beleza. Aí, falei, não, dinheiro nós pega no banco pra pagar o arrendamento. E nós... Vamos pro banco agora. Aí eu chamei meu pai. Pai, você não entra com um pouco de gado? Chamou mais um amigo. Meu pai arrumou um pouco. Falou, não, eu ponho, não sei se era 200. 200, acho que ele 200 colocou. fêmeas, né? E tinha um outro companheiro que é cara que faz projeto para banco, que virou um amigo meu, que ele entrou também com mais 100 e poucos animais. Resumindo, já praticamente deu... Fechou a conta. Aí fomos lá e arrendamos. E aí o cara fez o passo mesmo bonito, deu certinho os passos, a gente levou os animais para lá, pagou 6 meses antecipado, depois em janeiro. E aí foi tão bom que a segunda parcela era em janeiro. Só que nós levamos o gado, em janeiro nós já estávamos vendendo o gado que nós tínhamos comprado primeiro, porque eu era o pasto. Quando ninguém tinha pasto, na época da seca, eu tinha aquele pasto na lavoura. Então com 6 meses nós estávamos vendendo gado gordo e já pagando outra parcela. Aí já fomos para 1.000, aí já lá no arrendamento a gente chegou a ter 1.200 cabeças nesse arrendamento, e mais os parceiros. Teve uma época que teve 1.700 cabeças, né? Aí depois foi diminuindo os parceiros, meu pai foi reduzindo, a gente foi colocando. Aí foi aonde que a gente escalou muito grande o arrendamento. Caramba. Então a forma de vocês trabalharem é através do arrendamento, sem ser... Foi. E é interessante isso, porque quantos pecuaristas que a gente vê hoje que tem a área própria, ou seja, não tem que pagar arrendamento para ninguém e não consegue fazer a conta fechar, né? Não consegue ter uma pecuária lucrativa, porque o grande X da questão é esse, o negócio tem que ser lucrativo. O vizinho do meu pai hoje, ele tem uma fazenda de
Meu pai comprou um pedacinho de terra e ele comprou uma fazenda de um lado. Ele tem 1.200 hectares e ele aproveita umas 900 hectares, a fazenda dele. Ele não tem 500 boi Caramba. dentro da fazenda. Com a área própria. Área própria, ele não tem 500 boi. Interessante. E a gente tocou com arrendamento até 3 anos atrás. Em 3 anos atrás, meu sogro falou assim, não, a gente vai dar 60 hectares, né, para vocês. Vocês têm que fazer tudo, deixar vocês usar, na verdade. Vai Nós deixar... somos em dois, eu e meu irmão. Ele passou 60 para mim e 55 pro meu irmão. Só que ele pegou a área mais ruim da fazenda dele, assim, não é de terra, a área mais degradada. Aham. E aí vocês arrumam. Vocês arrumam a terra. Aí, beleza. Aí eu falei, Dina, vamos lá, né? Fomos lá, plantamos capim, bonitinho, fizemos essa 60 hectares, dividimos em 3 espaços, né? 3 piquetes lá. Colocamos 100 novilha. 100 novilha. Meu pai já falou, não, vocês vão acabar com tudo. Vai acabar Dou os com tudo. negócios pra vocês vão acabar? Eu falei, não, pai, não vai acabar. Superlotação, de Superlotação, falei, porque eles não. queriam nenhuma. E eu vou te contar essa história aqui, você vai ver que é interessante para quem é sucessor ou herdeiro. Aí meu pai, ele falou assim, não, vocês vão acabar com tudo. Eu falei, não, pai, calma, vamos. E aí você vai meio pressionando, né? Não, vai dar certo, pai. E aí colocamos lá, tá? E aí compramos adubo. E a gente foi aprendendo, e eu, Madina, o que nós aprendemos na pecuária hoje não tem papel nenhum. A gente aprendeu na lida mesmo. E aí compramos adubo, jogamos nas 60 hectares no ano seguinte. No ano seguinte, nós foi para 220 cabeças, em 60 hectares. Em 60 hectares. 60 hectares. Aí meu pai falou, não, agora Agora acabou o tudo. resto. Não, Não agora acabou acabou. daquela vez, mas agora acaba. não, agora acaba. Vai rapar na raiz. Não. E aí foi passando, né? Aí passa um mês, passa 2, e nós jogamos um adubo e o trem ficou bonito, e o gado foi engordando. Só que a gente usava estratégia diferente, né? Nós levava o gado pra essa área, nós não levava gado de recria, nós levava um gado de engorda, que com 60 dias tava gordo. Então o passo com 60 dias engordava, você tirava o gado, Dava um fôlego pra ali. ele voltava. A gente tirava do arrendamento. Dava uma vedadinha nele ali e ele já vinha com... Aí meu pai começou, que eu comprei o adubo, que ele via o pasto, que ele via as novilhas gordas, o negócio dando certo, aí ele me cedeu mais 44 hectares. Aí, né, lá no canto, aí nós tinha 110 Não, 110. hectares. E aí levei uns doidos. 400 novilhas. Dividimos as outras áreas. Aí nós jogou 400 cabeças lá. Meu pai falou... Ele deu mais 20 e pouco. Eu sei que ficamos com 137 no fim das contas. Aí, beleza. Aí colocamos de 220 para 300 e pouco. Aí chegou... Aí tá, beleza, bonitinha, tudo adubado, sabe? Bem feitinho mesmo. Fomos aprendendo. A gente entendeu que é o passo que faz a diferença, né, na pecuária. Aí chegou um certo dia... Antes de produzir carne, você tem que produzir capim, Produzir né? capim. Produz Primeiro capim primeiro, custo da produção é baixo. Quando acontece um negócio que aconteceu hoje, você não tem erro, porque a sua produção é baixa, você não fica refém no mercado. Chegou um certo dia, que meu pai ligou para mim, mandou mensagem. Eu falei, pai, eu falo com ele quase todo dia, eu falei, pai, e aí, como é que tá os pastos lá? Tá. Falou, não, eu tô achando que você tem que trazer mais gado pra essa área. Aí eu mandei, mais 100 e pouco, ficou 400 cabeças aí, dá quase 4 cabeças por hectare. Depois disso, o meu pai, toda vez que ele vai no pasto, ou que ele ajuda nós na fazenda, que ele continua lá hoje na fazenda, ele sempre fala, acho que aqui você pode trocar o gado, você pode trazer mais gado, seu pasto tá sobrando. Como mudou a cabeça. Como mudou a cabeça hoje. Então, nesse passar desses anos aí, tudo, os arrendamentos, dessa área que meu pai, agora que meu pai passou 100% da área para mim, 100% do meu irmão, né? Então a gente... Aposentou, fez o processo de sucessão. Ele passou a área, a gente paga um salário para ele. Sim, Meu pai recebe um salário, né? A gente toca o negócio da área dele, ele recebe um salário. Paga uma aposentadoria, vamos dizer assim, né? Aposentadoria boa. Todo mês cai o dinheiro na conta dele. Ele e o irmão. Felicidade. E ele passou a terra para nós. E nós toca a fazenda, a nossa parte da fazenda hoje, trabalha com 4, 5 cabeças por hectare. A gente... A gente não quer comprar terra. O cara não... O que eu falo? O cara quer comprar a terra, mas você dentro da terra dele... É igual esse vizinho meu lá, do meu pai. Ele comprou uma terra esse dia. Ele é de comprar terra. Eu penso, cara, o cara tem 900 hectares de pasto. Não tá produzindo nada. Você não tá produzindo nada. Ele vai comprar mais terra. Primeiro faz a produção na sua terra. Improdutiva. Usa todo o potencial que ela pode te dar. E a gente sempre fala, de uma maneira que também não vai te dar aquele trabalho louco.
Porque tem jeito, eu falo assim, a gente sempre fala, na pecuária você pode fazer muita coisa. Os outros perguntam, isso dá dinheiro? Dá. Agora, que trabalho e a que custo você quer ter isso? É tipo aquela expressão, tudo posso, mas nem tudo me convém. Bem isso, bem assim. Porque, assim, até 4 cabeças por hectare a gente consegue ter essas flexibilidades. A gente tem liberdade financeira, tem liberdade geográfica. A gente, lá na fazenda, nós não temos mão de obra, somos nós que trabalhamos. É a família. É eu, o Anderson, meu sogro, minha sogra, meu cunhado. Então, somos nós que tocamos o negócio. Então, a gente não tem funcionário. Então, É se eu mesmo, falar... 100%? É 100%. Por exemplo, ó, essa semana, no começo da semana, a gente tava fazendo uma cerca. E aí a gente fez tudo em conjunto. A Dina não tá podendo aí sair esse dia, mas eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Aí fomos todo mundo junto, fizemos a cerca e eu ajudei ele. Aí beleza, fizemos a cerca. Aí tinha que passar uns canos para pôr uma água. Eu ajudei ele a passar o cano, tá bonitinho. Aí ontem que eu vim, aí tinha que instalar um bebedor. Aí ele foi lá e instalou o bebedor para mim. Ele vai lá e faz o serviço. Hoje, Colocar sal no coxo. por exemplo, hoje eu tinha que fazer manejo lá, trocar o gado de pasto. Como é tudo corredor, tudo manga, minha mãe pega o quadriciclo, meu pai e meu irmão vai lá e troca o gado, tudo, porque o gado é muito manso, chama. Aí, por exemplo, meu irmão vai viajar, aí eu vou lá e eu faço o serviço dele, vou tratar dos boi dele, ajudo ele a fazer cerca, e a gente vai tocando. É lógico, a fazenda nossa tá bem estruturada já. Então, assim, tem que fazer alguma coisa? Beleza, vai lá 2, 3 dias, trabalha e vai ajustando. E aí, quando eu falo assim que a gente não fica de uma maneira que não tem trabalho, é isso, até essas 4 cabeças por hectare, a gente não tem essa demanda de precisar de uma estrutura maior. Ah, vou fazer a produção da minha suplementação na fazenda. Eu teria que investir em fábrica de ração, me preocupar com insumo aí todo dia, onde que eu Mão vou de obra. comprar, logística, mão de obra. Então, assim, eu poderia ter 10 cabeças lá nessa área? Poderia, mas a que preço e a que, Eu tava e a conversando que custo e a que trabalho? com ele falou um negócio de confinamento. O cara, tem muita gente falando em confinamento. Eu falei pra ele, R$3.000 pra você montar um confinamento. Por cabeça. Por cabeça. cabeça. Capacidade estática. E pra você ter as pessoas pra fazer aquele serviço, porque confinamento é igual tirar leite. É cedo, é Toda antes do hora. almoço, é depois do almoço, é no final da Até mais, né? Talvez. É. Então, assim, é um ciclo ali se for 90, 100 dias, é todo dia, chuva, sol, tem que fazer. E ainda tem o custo em cima. Aí eu venho uma coisa que eu falo. Pega os R$3.000, investe na sua fazenda, compra mais gado e faz o capim, que aí você não fica à mercê desses mercados loucos. Dessas aí e oscilações, tal. hein? Não te falei? Aconteceu o que aconteceu na pecuária agora, que é uma coisa ruim, mas sempre acontece alguma coisa na pecuária. Eu tô tranquilo. Pra quem tá acompanhando, a gente vai ver o podcast daqui um mês só pra entender o que aconteceu agora, né? Que é a tarifa de 50% do Trump. Então, assim, o que acontece? Como eu tenho meu planejamento, eu não tenho gado gordo para vender agora. O que eu tenho para frente está travado. O que eu tenho que fazer agora? Esperar a oportunidade de comprar o gado na reposição da Fala baixa. pro pessoal quanto que tá travado aí o boi. Ó, eu tenho o boi travado a setembro a 333,40 e tenho o boi travado a outubro a 343, 345, 347. Os contratos. Os Caramba. contratos tudo travados, os boi. E a gente encontrou. Como a gente não tem mais arrendamento. Em dezembro Desculpa, foi. só uma curiosidade nessa questão da trava. Como é que vocês fazem? Tem uma empresa de isso consultoria? Como é que que funciona? É assim, a operação que a gente tem uma parceria com o Boitel, que eles têm frigorífico próprio, e eles cedem pra gente uma trava na bolsa. Eles me cobram R$1. 80%, R$1 R$1 agora, né? por arroba. Então, lá dentro desse Boitel tem essa operação. Eu consigo fazer a operação, travar o boi dentro do Boitel, junto com o frigorífico. E eles fazem a parte técnica Eles desse fazem- travamento. Eu vou lá e peço para ele 340 livre, no outubro, por exemplo. A hora que bate. A hora no que mercado, bate, ele trava, ele desconta R$1 de mim e faz a operação. O boi fica travado, só que eu posso só vender o boi para ele. Tá tudo bem. Tá tudo tá certo. Então, a gente não tem mais arrendamento desde dezembro, que foi quando o meu sogro passou a metade da propriedade para nós, aí a gente saiu de todos os arrendamentos. E quando a gente foi sair dos arrendamentos, aí tinha um deles lá que vencia no final do ano. E aí o nosso projeto era, vamos deixar todas as nossas novilhas para sair no final do ano gorda direto para o frigorífico. O que aconteceu? Veio a seca. Nosso gado não engordou, a fazenda
pasto praticamente não tinha. Então, o nosso gado estava Aquela magro. seca do El Niño que teve ali no ano passado. passado. 6, E 7 que Mato meses. Grosso do Sul afetou demais. Foi uma das regiões muito afetadas. Então, o nosso gado engordou. E aí, a gente estava com quase 800 novilhas nesse arrendamento. E agora? O que a gente faz? Não tem como levar para a fazenda, que não comporta. Foi quando a gente encontrou no Boitel uma estratégia para resolver esse problema. E com isso foi uma felicidade, eu falo, porque a partir desse momento a gente começou a operar com Boitel, porque a gente nunca tinha trabalhado com Boitel. Então a gente procurou um Boitel que realmente atenderia ali a nossa necessidade, que tinha referência e que realmente ia nos proporcionar mais. Fizemos conta, fizemos cálculo, encontramos vários Boitel. E a gente encontrou esse aí que era perto da nossa região e que nos atenderia. E foi quando a gente começou, esse ano, nós trabalhamos somente com Boitel. Para falar que não, a gente vendeu só um lote de 20 novilhas para frigorífico direto. Diretamente do pasto para... Leandro, se eu te contar uma coisa, às vezes o pessoal que tá ouvindo depois vai ficar meio chateado, mas eu vou te contar. A operação dentro do Boitel e da recria da fazenda compensa mais no Boitel do que se engordar o gado na fazenda. Caramba, é mesmo. Porque geralmente fala que a margem é menor, né? Principalmente se você estiver pagando a diária e tudo, mas a conta foi diferente. Não, a conta, além de ser, já foi diferente, ela não é muito boa ainda. Quando você faz a recria na propriedade e termina lá, a conta toda fica boa. Primeiro, e eu falei, você não pode olhar só a conta do Boitel quando você toma a decisão de levar um gado com confinamento para um Boitel. Você tem que considerar que a sua fazenda está sendo aliviada, seu pasto não está sendo degradado, você consegue manter seu pasto alto, você coloca um gado mais leve, não tem tanto pisoteio, a terra agradece, o seu bolso agradece, o tempo de recria é menor, né? Porque você só tem pasto de qualidade. Então, uma recria engorda que a gente demorava 12 meses no processo, agora a gente encurtou para 9, 10, às vezes até 8. Então, a gente já sai de mais giro e de mais escada. Você gira mais rápido, você passa a girar mais rápido. E outra coisa, por exemplo, a nossa terra tem um número limite ali de capacidade dentro daquilo que a gente quer trabalhar. Mas eu quero ter mais gado. Se eu quero ter mais gado, logo para onde que eu compro? Direto para o Boitel. Então, a gente também está começando a entrar numa operação de compra gado com peso Direto ideal para o Boitel. Não passa nem para fazenda. Por exemplo, a fazenda, a lotação dela é de 4,5 por hectare no tempo da chuva. Então, eu tenho 400 hectares em 2.000 cabeças. Só que no tempo da seca, eu trabalho com 2. Vamos por 800 cabeças. Aonde que eu vou colocar 1.200 cabeças? Não tem outra alternativa. Não tem alternativa. Então, a alternativa que eu usei foi para o Boitel. Eu mando uma novilha para o Boitel hoje, amanhã eu reponho ela. Então, eu tô tendo hoje no Boitel a quantidade de gado engordando, me dando rentabilidade muito alta, ainda tem minha recria dentro da minha fazenda. Então, o que acontece com a minha operação? Ela é 100% casada, sem risco nenhum. Por quê? Se eu mando a novilha e travo ela a 340 e compro minha bezerra a 300, eu já sei o que eu vou ganhar. Sim. Pode acontecer o que aconteceu no Brasil. Seca, o governo, Frio, eu já sei o que eu vou ganhar. Pode subir e descer, porque vai subir e Vai descer. subir e toda hora. descer. Então, assim, eu falo pra Dina, a gente usa o sistema antigo, que é o pasto, a terra, aproveita tudo e usa um pouco de tecnologia. Um Boitel é uma tecnologia, um rotacionado é uma tecnologia. Então, assim, não precisa você mudar muito na pecuária. É um arroz com feijão bem feito, né? Faz Um o pasto, adubozinho. faz o pasto, um adubozinho lá, recria bonitinho. Um manejo adequado. Coisa assim. E um dos segredos, compra bem. Comprar bem. Compra bem. Ó, Eu falo assim, eu falo dois pilares fundamentais. Semana passada, antes da tarifa, eu comprei 100 novilha, paguei R$10 o quilo. Eu vendi ela a 338 lá no Boitel. A operação tá casada. Você travou já. Eu travei ela. Por que eu comprei novilha? Porque eu não posso levar a bezerra pra minha fazenda. Eu tô super lotado. Essa novilha que eu paguei 10 e vendi a 338, do meu histórico de GMD dentro do coxo, do meu histórico de rendimento de carcaça, eu já sei o que ele vai me devolver. E sei que dia que eu vou vender, sei que dia que eu vou receber e sei quanto que eu vou ganhar. E vocês estão colocando... eu já gravei 2 podcasts aqui com o Fabiano Tavares. É um pecuarista daqui. Conhece. E tem o Boitel dele lá também, o confinamento, né? E aí ele fala muito isso. Ele chama assim, o boi de frente para trás. Então ele fala, a operação do boi, você não vai olhar quanto que eu tô pagando aqui agora. A questão é,
quanto que vão te pagar lá na frente, ou seja, eu consigo travar por quanto? Ah, é isso, ó, o mercado tá travando por quanto? Tá tal preço, certo? E hoje para você comprar, como é que tá essa, e qual que é o custo de produção que você vai ter? E qual que é a margem mínima que você quer ter nessa operação? Então, você olha, o que o mercado tá ofertando hoje? Tá no preço? Eu compro e coloco lá. Não tá no preço? Não Eu compro, seguro, recuo, eu tô fora do recuo. mercado. Tô fora do Porque para mercado. fazer operação para perder dinheiro não Ninguém. faz sentido. Ou para Trocar expor, figurinha. e não vamos dizer uma afirmação de perder dinheiro, mas correr um risco de perder dinheiro. Né? Leandro, e tem outra coisa. Vende o boi, deu lucro, vende o boi. Não fica esperando, o nego esperando a roupa de 400 Especular reais. mercado. Esquece. Não. É o que eu falo, assim, nem o futuro, é o presente do produtor rural, né? Seja agricultor, pecuarista, não é de quem ganha mais, de quem vende pelo maior preço, né? Mas é quem sempre ganha. Eu não lembro. Ou seja, quem sempre está ganhando. Você faz, dessa forma que você está fazendo a operação, você só faz a operação que você está ganhando. Umas vai ser menos, né? Outras vai ser mais. A questão é, em nenhuma você vai perder. Então, assim, o que eu venho aprendendo dentro, vou falar dentro do Boitel, de novembro, vai fazer quase um ano. Deu margem, vende. Vai no arrisca. Média, Vai no arrisca. Não esquece, é porque o boi falou que vai a 400. Vende a 350. Tá bom, vai vendendo. Você vai fazendo média. Sempre você vai acertar. Se eu não me engano, tem um estudo do banco do Robobank. As pessoas que faz média, que vende na hora que dá margem, a porcentagem de chance deles é bem maior de quem tenta acertar lá em cima. E um aspecto que eu vejo interessante, olha o quanto é irrisório o custo desse seguro, vamos dizer assim, né, que é essa operação. Então, assim, aquilo tem que entrar como uma despesa normal da atividade. Da mesma forma que você tem que comprar o sal, que você tem que comprar o adubo, é um custo de produção que você tem que ter hoje para o pecuarista, né? Principalmente quem vai vender para frigorífico, né? Ele tem que ter essa ideia, não como uma despesa, mas se eu colocar isso, perder, fala, não, isso aqui é custo. É simples, se você fizer dessa forma pelos próximos 10 anos, a hora que você olhar para trás e imaginar se eu não tivesse feito, o que isso representaria, pode ser a diferença entre você quebrar ou prosperar e muito na operação, né? Porque ele vai te garantir essa perenidade, né? Então é isso, não é de quem ganha mais, porque essa história do quem ganha mais, uma hora ele tá ganhando mais, uma hora ele tá levando um tombo que vai quebrar ele, vai tirar ele do jogo, né? E a gente sabe que essas commodities, elas sempre têm esses ciclos de altas e de baixas. E a gente sabe que nunca vai adivinhar também. Não vai. E outra coisa, tem tanta coisa boa de você fazer na pecuária, tem tanta feira, tem tanta promoção de você comprar as coisas mais baratas. Se você for fazer direto na B3, se você for fazer para daqui 60 dias, 30 dias, R$5 a arroba só. Você imagina uma arroba de 347 menos 5. 342. 342. O boi hoje está 313 São Paulo. Pois é muita diferença. Olha a diferença. E a gente... mas subiu e eu perdi dinheiro. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Você desconta os R$5, se o boi foi para 380, você vai vender a 375, em vez de você vender 313. A gente trabalha muito com os nossos alunos e mentorado, explicando para eles. Porque, assim, essa operação para nós é um mundo novo, mas foi um mundo muito bem-vindo, né? Foi muito lucrativo para nós. Já era lucrativo, mas está sendo melhor ainda. E o que a gente sempre fala para eles? É uma engrenagem. A pecuária, como todo negócio, né? É uma engrenagem. Mas se você fez o seu capim, adubou ele ali, pode ser um adubo simples, não precisa inventar a roda, não precisa ir lá colocar gesso, calcário, não sei o quê. Não, começa com o que dá. Se você não tem dinheiro lá para fazer muita coisa, joga um adubo. Joga um adubo no seu capim, faz um pastejo rotacionado ali. Compra o seu gado ali com oportunidade, não seja emocionado, não vai lá no leilão e aí ver aquele gado mais lindo e sai comprando e pagando horrores. Faz conta, para que você vai pagar R$360 no preço do quilo ali, sendo que você vai... Se na realidade ali no seu dia a dia está custando 300, 290, já começa a perder ali logo de cara. Então não seja emocionado. Calma. Meu pai tem 66 anos e ele sempre mexeu com pecuária. Nunca faltou gado. Nunca vai faltar gado. Então o povo fica falando, vai faltar gado, vou sair doido comprando. Não sei o que, as matrizes, não sei o que. Olha, quantos anos vem? Se você pegar, sei lá, tem mais de 5, 6 anos que fala que todo ano tá batendo mais matriz. Nossa, todo ano. E aí? Os analistas, né? Traz aqueles dados, aquela coisa. Aí você vai no leilão, tá lá. Continua tendo. E aí eles vai lá e paga. Por exemplo, o cara tava pagando R$2.500 um bezerro hoje. Nós lá tá comprando bezerro de 1.900, 2.000.
Nossa. E compra. O cara brincou comigo esses tempos E atrás. com qualidade boa, não é o Gabiru, Não, não. Não, qualidade O boa. cara brincou comigo. Falou, não, mas você compra mesmo. Você compra 10. Eu falei, uai, eu saí, tô com 2 dias de carro, comprei 200 bezerras. Se você quiser, eu te 20 mostro em a 20, nota. de 30, de 10, que Você seja compra for. 10 é ótimo, né? Porque, assim, o que você tem que ter é a paciência para esperar, assim, aparece oportunidade todo dia. Fala assim, todo dia você tem a oportunidade de comprar caro ou comprar barato. O que você quer para o seu negócio? Você conhece ele? Você conhece seus números? Você tem que saber a sua margem, exatamente que nem você explicou, de trás para frente. Você sabe qual que é a margem que você quer ter, você sabe mais ou menos o preço de venda, você já acompanha a arroba, ela tem, durante o ano, assim, tem aqueles momentos que mais ou menos você já tem uma noção se ela vai estar mais em alta, mais em baixa. Normalmente você tem essa previsibilidade. Por mais que a gente fala que a gente não controla o preço, mas você sabe que em novembro, outubro, ali tem uma alta. Você sabe que ali para... Você sabe que em maio todo mundo vai vender o boi. Você sabe mais ou menos. Então, você já tem essa noção. Então, se você tem esse conhecimento, se você acompanha o seu negócio, por que você vai esperar para vender nessa época ou para comprar nessa época? Eu sei, não vou lembrar não, eu vou chutar aí uns... Só que conversou comigo essa semana, foram umas 30 pessoas que tá na ração pra boi. E no vídeo tratando. Aí eu nem falei com eles mais. Eu vi quantas mensagens deles hoje já. Falou, Ian, e agora? Eu falei, mas vocês perguntam pra mim, eu falo que não é pra dar ração. Vocês dão? Aí, e agora? O mercado caiu, o que eu vou fazer? Eu falei, então, vocês têm que mudar esse negócio de achar que todo mundo tem que dar ração pra gado. E ele tá falando proteico energético. Entendeu? Não e dá eles, ração. Não, eu quero dar ração. Eu quero dar ração. A conta não vai fechar. Não fecha. Na hora que acontece isso aí, come a margem total. Come a margem. E quando você tá na ração, tem aquele porém, né? Você não pode parar. Não é igual antigamente que o pecuarista, você não via falar que quebrava. Antigamente, você ia falar, quase não quebrava. É engraçado que o pessoal falava isso, né? Nunca vi, quando alguém ia começar na agricultura, né? Aí já avisava, nunca vi ninguém na pecuária quebrar, não inventa moda de ir pra agricultura, só que agora... Agora quebra. Agora quebra. Então, por conta disso, sabe? Eu vou dar ração, entendeu? Vou pôr brinco no meu animal, vou pôr brinco de mosca, vou aplicar vermífugo cada 30 dias. Modificador orgânico, não sei o que, aquele monte de coisa. Vou fazer cerca de aroeira, eu vou fazer aquilo e aquilo. Aí acontece isso na hora de você vender o boi. Não sobra. É interessante que vocês estão colocando. Eu tive um podcast esses dias com o Paulo Leonel, filho do Adir Leonel. Tem toda uma trajetória na seleção do Nelore e tudo, e eles têm uma propriedade lá em Nova Crixás, que compraram lá na década de 80, muitos anos ali, e aí ele falando, falou, Leandro, cadê, você não vê aqui aquelas baias, né, daquele gado que é de genética, aí ele falou, eu não sou garçom de vaca, falou, e o nosso gado, ele é rústico, então o gado que eu vou vender que tem uma boa genética, que demonstra um bom ganho de peso, uma boa carcaça, não é esse que é criado na baia ali, que é uma conta que não fecha, né? Não é uma vaca gourmet, é um gado criado a pasto mesmo. Ele falou, olha, hoje as pessoas parecem que estão querendo complicar demais para depois vender uma solução. Então, às vezes, ele falou tomar cuidado com o consultor, né? Às vezes o consultor chega e tal, não faz isso e aquilo e tal, e aí aquilo não dá, aquela conta não fecha. Então a questão é o simples, né? O simples bem feito. A gente andou ali na pastagem dele, os pastos bonitos, limpinho, reformando e tal. Então lá, às vezes, na hora que fazia uma silagem para confinar esse gado, que às vezes ele tem que finalizar, o que vai para genética mesmo, né? Alguns meses antes de encaminhar. Então ele falava, não, o pasto ali que eu já tenho que reformar, eu vou e faço o silo nele, faço o plantio do milho ali nele, para depois já entra com a braquiária e tal, e já reforma, né? Enfim, mas o simples, né? Você viu que ele usa um sistema antigo e uma tecnologia bem pouca. Sim. E que funciona. Muito pouco. E que funciona. E aí são, eu não sei dizer nem quantas décadas, né, que eles vêm com essa metodologia. E aquele, eu falo pra Dina, né? Enquanto você tem o pasto e fazendo rotacionado, e o gado põe no pastinho, ele come o capim, o gado tá trabalhando pra você. A partir que você começa a pôr ração, você começa a fazer aquele monte de coisa, você trabalha pro boi. Você trabalha pro boi. E a gente não quer trabalhar pro boi. E aí nesse mercado... trabalha pra você. E nesse mercado do boi, que eu venho já há muitos anos que eu vejo isso aí, ele sempre vai subir, sempre vai baixar. E parece que é engraçado, ele pega as baixas na hora que os povos tá com o boi gordo.
É complicado, mas é assim, o pessoal, você falou de consultor, né? É uma coisa que eu vejo que muita gente me procura. E eu falo, perguntou onde você aprendeu? Eu falei, ó, rapaz, fazenda, filho. É dia a dia de fazenda. É dia a dia mesmo, aprende. Você vê que engorda o boi é o pasto, que meu pai, quando ele comprou terra, ou meus avôs, Nem existia. entendeu? Você tem que, é o pasto, plantava um pé de capim aqui, outro metro e engordava o boi. Você Ia imagina formando. hoje com adubo, tecnologia tem pra você engordar o Para boi? você reduzir esse ciclo, não precisa de muita coisa. Para ter um Não. boi mais precoce, não precisa de nada Não, muito se inventar incrível. muito, não. A gente sempre fala, e a gente vai bater nisso todo dia. Faz capim. Faz capim. Faz capim, faz capim. faço- Bem feito, né? É, Bem feito. Leandro. Barato e bom, né? Barato e bom. Ô, Porque Leandro. muita gente quer suprir o buraco deles, da falta de capim com suplementação. E a hora que o custo de produção deles estoura. Que às vezes fala assim, não, eu vou pôr uma quantidade maior de animais, não sei o que e tal. E ele não tem capim. Aí ele não tem capim. E o que ele tem que fazer para poder suprir aquela falta de pasto? Suplementação. Ração. E aí o custo. Vai lá em cima. E aí ele não tem lucro mesmo. Não tem como ter. Aí se a arroba E subir, nem existe falar em trava. Isso aí, Não, considerando que trava não. Ó, existe. Os posts nossos que não dá tanto, assim, digamos, muita movimentação, são o que a gente fala de mercado futuro, de trava, porque para eles é tudo muito Não dá novo. engajamento. Não dá Não, comentário, ninguém. tem uns amigos que eu indiquei pro Boitel. Aí foi lá, o cara levou boi no Vila, tem uns contos. Aí eu sempre falava pra eles, o dia que seu boi chegar no Boitel, você trava esse negócio. Não, você nem põe. Não, e esse boi não travar. Não trava. Não, vamos esperar que vai subir. Aí, ó, o especulador de mercado. Vai esperar que vai subir. A gente faz como? A gente manda um Chegou pouco, no final do ciclo. Aí teve que travar na baixa. agora na Ele baixa. travou nos últimos dias, que tem uma tolerância pra você travar lá. É 30 dias antes do abate lá. Mais No caro mês de ainda, abate, né? E é. às vezes fica até mais caro, né? É, o preço. e eu sei que cara tinha boi a 340, travou a 320. Quando a gente manda, a gente envia o gado para lá, não é que a gente já trava no primeiro mês. A gente já está acompanhando o mercado e observando. Já mandou, já trava um percentual. 30% eu já... De cara a gente trava. Pra fazer, às vezes, um preço médio também. Aí a gente vai acompanhando e aí a gente já tem um número. A gente sabe se a gente sabe a nossa margem que a gente quer, a gente sabe os dados. Então, bateu, que nem o Anderson falou, eu deixo a ordem lá, deu 340, conforme tá ali o mercado, você trava. E aí a gente sabe até quando que a gente pode voltar. Não, 320, 315. Ó, quando eu travei o boi de outubro, ó, eu travei 2 contratos 343, que saiu de 336 para 344. Agora eu vou travar um. Começou a subir de novo, eu falei pro cara lá, ó, se bater 345, você faz mais 2 contratos. Bateu. Aí começou com 346, 347. Aí eu falei pra ele, ó, se der mais 347 livre, você faz mais 2 contratos pra mim. Aí foi 348. Aí, você viu, eu fui fazendo média. Só que aí eu podia ter travado mais, aí baixou. Aí agora eu tô travando. Aí eu posso travar 330, que eu vou ficar na média boa. Entendi. Então você vai fazendo de um contrato. Deixa eu fazer uma conta Ou pra seja, você. vai fazer uma média. É por conta disso. Podia ter acontecido do contrário também. Enfim, Podia. você nunca vai- Ó, aí que Você tarde, não vai acertar 100%. aí que tarde de terra. E só fazendo a trava que você consegue fazer preço médio, porque você não tem como chegar. Não, frigorífico, eu quero te vendendo aqui Não. os 2 contratos aqui do boi que eu vou te entregar daqui 60 dias. Não, eu quero fazer mais 2 contratos. Não tem como. Não Não tem funciona como, assim. ele não faz. Porque o agricultor, ele tem como. O agricultor, ele é um mercado que funciona dessa Aham. forma. Ele tem como fazer um preço médio vendendo diretamente, né? Se você pegar a bolsa dos Estados Unidos, é tão engraçado. Por isso que os Estados Unidos é fora da curva. Eles trabalham, se eu não me engano, eu acho que é quase 90% dentro da bolsa. E ele já tá com. Que lá a bolsa trabalha 1 ano e meio. Até 1 ano e meio já tem boi travado lá. É mesmo. Ele já nós tem aqui é valores do mercado 2%. futuro. Nós é 2%. Deixa eu fazer uma conta pra você, que eu te falo que tanto que o pasto é barato. Eu tenho 455 hectares de terra lá. Vamos supor que eu fosse vender lá do nosso lá pra liquidar a 35 mil Aí que tá. hectares. Pra liquidar. Falar, não, eu preciso do dinheiro hoje e tem que vender. Então eu vou pôr aqui vezes 35 mil, que eu acho que vende fácil. Então eu tenho um capital de 16 milhões de terra lá. Cara, eu tô em cima de uma terra e não consigo fazer um capim ali que eu vou gastar o quilo de 300 reais por hectare pra me plantar uma semente, fazer um capim bom. Gastar 3 reais de adubo por ano. Você vê o tamanho que é o capital e a pessoa não entende que o capim tá ali, a terra tá ali, ó. Você tá em cima da terra, só você pôr um capim e cuidar dele. Ela já vale muito e o que você precisa para melhorar o seu resultado É muito pouquinho. pouco ali, Muito que você pouco. precisa investir a mais para Vixe, poder. mas- E tá ali, aí o capim, quantos anos que Edurna fazendo? Um capim manejado bom? Vamos pôr 30 anos.
Você joga um calcário, às vezes um adubinho ali, você tem 30 anos, você gastou R$300 ali para pôr 15 kg de semente por hectare, para 30 anos, você tá lá, a coisa mais barata do mundo. Aí você tem que inventar e querer dar ração, e dar feno, aquela palha Silagem, seca. não sei o quê. A silagem numa estratégia de uma seca ali, talvez eu não tenho lugar que eu tenho confinamento boitel, eu faço uma silagem que eu não quero diminuir meu gado, até entendo essas partes, na leiteria, que eu acho, sabe? Então assim, tudo é muito fácil, igual nós estamos comentando, o povo quer pôr dificuldade. Não precisa dificultar, eles podem facilitar. E muitas vezes eles querem mexer em estrutura. Nós sempre trabalhamos também com o seguinte pensamento. O que é a primeira coisa que vai te dar o retorno financeiro dentro de uma propriedade? De novo, a gente tem que fazer o capim para quê? Para que isso engorde o gado. Então, você tem que se preocupar em colocar gado, em fazer com que essa fazenda esteja com a lotação ideal. Ela está com a lotação ideal? Aí você começa a pensar nessa parte estrutural. Começou a dar essas rentabilidades? Aí você pode até inventar uma coisa extra, mas faz uma estrutura funcional. Começa a trabalhar com o que você tem. Depois, você vai pensando em outras coisas. Porque muitas vezes eles querem deixar a fazenda toda arrumada, gasta, investe com cerca, investe com curral, investe com bebedouros, investe Supérfluo, às vezes. um monte de coisinhas bonitinhas que tá lá na fazenda, palmeira na entrada, mas não sei o quê. Mas esquece o quê? Do gado. Aí eles não têm o recurso para lotar a fazenda com gado. Às vezes eles adubam a propriedade e não tem gado suficiente para colocar. Porque não sobrou capital. Não sobrou capital. Aí perde o tal do capim porque não tinha boca para colher. Ou seja, tem um equilíbrio ali que tem que ter aonde alocar. Porque assim, Porque os recursos são limitados, né? O dinheiro não é infinito, aí, né? Eu sei, O que te dá o dinheiro? Não é o gado? Juro alto, você não vai pegar. Então, se você pegar o dinheiro, colocar o gado, precisa de um mangueiro, vai no vizinho. Eu preciso de um trator, igual o outro, comprou um trator, 10 alqueires. Eu falei, não, rapaz, pega o trator emprestado do vizinho. A conta não fecha. Pega um terceiro, aí terceiriza um dia de serviço, umas horas, mas vai lá, vai investir, vai imobilizar esse tanto de dinheiro quando sua propriedade não comporta. Se você comprar visto já é ruim. Imagina você comprar financiado. Olha, Só com os juros disso aí, você paga as horas do trator. Opa, eu não sei qual que é o financiamento, mas o cara da Toyota me falou que uma Toyota nova tá 339 mil. Aí eu falei pro meu irmão, imagina se você financiar uma Toyota 100%, pra quanto que não vai o valor? 500 conto? 500 mil no mínimo. Pra depois você vender pela metade do preço. 200 e pouco. É difícil. Mas vamos seguindo. E na produção muito mais, né? Na Muito produção mais. essa conta... mas vocês colocaram um ponto muito interessante, às vezes é a questão do maquinário. É um investimento relevante. E só que você tem que ter muito cuidado no que é o melhor custo-benefício, né? Eu tenho que ter mesmo aqui esse maquinário dentro, Será né? que eu preciso? E eu tenho que ter esse maquinário novo, caro, né? Às vezes pega... eu estive na fazenda esses dias... Produtor grande, né? Ele tem 2.000 alqueires aqui, então 2.000 alqueires, uns 10 mil hectares aqui, em Goiás, e uns 20 mil no Tocantins, pecuarista. E a terra daqui, multicultura, de lá já é uma terra que é mais fraca. Ele falou assim: meu pai me ensinou que o bacuri tem que estar na cabeça do produtor, né? Da forma que maneja, que faz. Acho que eu vi. E aí, ali ele foi vendo toda essa ciência de como fazer aquilo dali adequadamente para poder ter o melhor retorno. E ali a gente estava andando e tinha um tratorzinho velho que só. Ele falou, não, esse aqui tem, sei lá, se tinha uns 30, 40 anos. Ele falou, Leandro, esse aqui é o seguinte, depois que quebra ainda funciona mais uns 4 anos ainda. Todo enferrujado e tal. E às vezes quem vê e pensa, fala, nossa, esse produtor aqui é que todo mundo reconhece. Cara grande, né? Vende dezenas de milhares de cabeças por ano. Aquela produção grande, né? Movimenta milhões. Só que... E aí ele olha falando, cada falou, custo. Leandro, aqui, ó, tem tanto espaço ali para reformar, então esse aqui vai esperar, vai ser no ano que vem, agora não dá. Porque não adianta você falar, não, eu quero arrumar tudo de uma vez. Às vezes a gente tem isso, a gente já quer ver tudo pronto, né? Fala, não, eu quero reformar tudo agora, os papos. Mas essa conta vai fechar se você reformar tudo agora? Porque às vezes você vai ter que pegar dinheiro no banco para reformar tudo agora, mas às vezes com capital próprio você reforma um pouco agora, ano que vem vai um pouco agora e vai indo, né? É assim que a gente trabalha. Lá na fazenda você tá com lá meu pai, né, ele cedeu a parte, né, e já tinha um pouco pronto, mas tinha umas 200 hectares para mexer ainda. Para melhorar. Né, uns poucos eu recuperei.
E aí eu fiz umas 40 hectares e aí deixei. Eu falei, não, Dina, esses aqui vai tocando aqui, o ano que vem nós vai fazer mais 50 hectares e aí depois nós vai fazer no outro. A divisão da cerca também nós faz lá pra frente e vai fazendo. E assim tá fazendo. Não adianta você ver assim, o rotacional, vamos fazer tudo. Não, peraí, quanto que custa esse rotacional? Quanto tempo que esse setor? Deixa eu te contar um negócio. A gente postou um store lá, não sei, arrumando os colchetes. Esse eu quero contar, esse eu quero contar. Nós tá lá arrumando colchete na fazenda, tá? Normal lá, tudo. Porque, e aí porque estraga, né? E aí veio uns caras questionando eu. Falou, uai, Anderson, faz porteira. Vamos pôr porteira na fazenda, larga a mão de colchete dá trabalho demais. Aí eu, conversando com meu pai falou, rapaz, contei pro meu pai, se você for fazer o tanto de porteira que tem pra fazer nesses rotacionados seu e manga aí, você vai ter que vender o gato tudo. Pra fazer tanto de Aí eu falei pro cara, não, aqui na fazenda 70% já é porteiro, os outros é colchete, eu aproveito o arame, eu aproveito um poste que tá aqui e cerca. Por que eu vou comprar uma tábua que ela vai acabar, que eu vou comprar uma porteira que custa 2, 3 mil reais, sendo que com colchete eu vou gastar 50 reais pra fazer. Você tá vendo o tamanho que o povo quer, sim. quer enflorescer os negócios tudo. E eu falei pro Anderson quanto a isso. O trabalho para abrir uma porteira e abrir o colchete é quase o mesmo. Você vai ter que descer do carro, da moto, seja o que for, para abrir tanto o colchete quanto a porteira. O tempo que vai gastar é o mesmo. Você só vai economizar o quê? Porque às vezes o colchete é um pouquinho mais duro, mais firme, é só isso. Mas é muito pouco. As pessoas se prendem em umas coisas tão pequenas dentro de uma propriedade. É o que a gente está falando. Por exemplo, para que eu vou investir numa área ali de 10 ao quê? Num trator. Que custa 200 mil? Que custa 200 mil. Pessoal, vocês me fizeram lembrar uma conversa muito boa que eu tive aqui há um tempo com o Zé Garrote. Não sei se vocês já ouviram falar, que é aqui de Goiás, né? Ele montou a Super Frango, que é uma das maiores empresas produtoras de frango no Brasil hoje. E é uma empresa, assim, gigante, né? Assim, e hoje ele já saiu da direção da operação. E aí a aposentadoria dele, ele toca pecuária, vamos dizer assim, na pessoa física dele, né? Uhum. E ali ele já tinha uma fazenda com confinamento muito relevante. Semana passada, por exemplo, saiu na mídia que ele comprou uma outra fazenda de 250 milhões de reais. Então, assim, é um cara com estrutura. E a gente falou assim, ouvindo ali como é que foi a origem dele, né? Então ele contando, quando o sogro dele tinha uma granja, que ele ficou quase uns 10 anos, que ele ia toda semana em Uberlândia, sair daqui numa Kombi, para trazer os pintinhos e tal. E a gente falando, ele falou assim, nossa, mas como é que chega? Porque todo mundo fica assim, como é que você chega numa empresa dessa faturando bilhões por ano, né? Ele falou, olha, tinha um valor que veio da minha mãe dentro de casa e que a gente impregnou na cultura da empresa, que é o quê? É fazer o máximo com menos, né? Foi, então minha mãe tá aqui, ó, não vai desperdiçar nada, o que a gente vai utilizar da melhor forma possível, gastar o mínimo possível, né? E a visão sendo essa, que é exatamente o que vocês estão colocando aqui, né? Fazer mais com menos. E é aquela filosofia, assim, tem uma frase que eu vi de uma pessoa esses dias que falava assim, a forma como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Todas as outras. E aí faz muito sentido, porque se você tem esse racional de economizar na hora de um colchete, uma porteira, é o mesmo que você vai ter na hora de arrumar o pasto, na hora de comprar o gado, em tudo que você vai estar fazendo na sua operação. E é o que vai fazer esse somatório de coisas, de atividades mais eficientes, mais econômicas, que no final do dia vai gerar. Que vai gerar a sua receita melhor, né? E igual comprar gado, é uma coisa que eu falo assim de experiência mesmo, usando. Igual comprar gado. Sempre vai ter gado barato, sempre vai ter gado. Não importa se você vender o boi hoje, se tiver comprado daqui 30 dias, vai ter um gado barato. Eu fico lá na fazenda, eu não tenho funcionário, eu tenho internet, eu tenho esse monte de coisa para cuidar. Eu falo pra Dina, tem que comprar gado, Anderson. Ela passa o relatório lá. Tá bom, vamos comprar, mas vai aparecer. Quando é fé, aparece. 22, 32, 52, vai aparecendo. Aí os caras falam. Aí os caras falam, mas você tem sorte. Eu falei, moço, não fica. No máximo paciência. Fica tranquilo, exatamente. Eu conheço pessoas que vendem o gado, já quer comprar. Não, vou comprar porque vai subir. Eu falei, moço, fica. Enquanto isso, seu passo tá melhorando. Não é aquela inflação da década de 80 e de 90, né? Que de um dia pro outro o negócio mudava tudo. Então, e às vezes a gente tem essa programação também, a gente busca, às vezes, você já está preparado ali com caixa, bem planejado. Se aparece a oportunidade, eu já sei que eu vou vender o gado. Eu também já vou comprando, já vou repondo esse gado que eu vou vender. E teve um que falou pra mim, e se o gado subir assim, 200 por... Eu falei, tá bom, pega um dinheiro e põe em outra coisa.
Aí quando o gado baixar, eu compro. Aí eu não posso fazer Porque isso? tá em dinheiro, porque se tivesse É. gado não ia poder fazer nada, né? Se eu tenho dinheiro, só porque eu sou pecuarista, não, porque tem uns que tem uma mente que se ele é pecuarista, ele é pecuarista. Ele não pode investir em outra coisa. E eu falo, Eu invisto no que dá dinheiro, né? Ó, ele fala, se eu tenho dinheiro, o trem sobe, não dá pra me repor, cara, beleza, eu pego meu dinheiro, sei lá, vou comprar apartamento, vou comprar lote. investir em imóveis, É, e se vamos ver o você que tá ficar dando. alguns meses fora do mercado, às vezes vai ser melhor do que Do ter que ter entrado prejuízo. e ter prejuízo, exatamente. Então, né? assim, A prudência, né? E eu, igual o cara falou que, você comprou 10 bezerras, aí eu fico lá pensando, esse dia eu tinha que comprar 500 cabeças. E aí, esse dia, no sozinho, eu lembrei do cara, falei, tá bom, eu tenho que comprar, tá bom. Aí eu fui comprando. Aí comprei 50 de um, 10 do outro, 20 40 do do outro, Fazendo um preço 42. médio também na compra. Aí tô Preço fazendo preço médio. médio de 2 contos. Se eu for pegar o preço médio do último ano que eu faço ano a ano, Uhum. podem falar, né, gente? Não. Tá, deve estar aí nos R$ 1.700. Pode- É por esse Preço médio. preço Preço médio. médio Porque da assim, nossa compra, é. assim, eu vou... Nós está em agosto, vai entrar Julho. Então é um ano atrás. Eu vou preencher minhas planilhas, vai te dando o preço médio de um ano atrás. Muda para agosto, pega o agosto do ano passado. Então eu tenho essa média, então. Então, se o mercado subiu, o que eu falo, igual os caras falaram, não, mas a reposição não vai. Eu falei, rapaz, você tá vendendo boi a 300 ou novilha a 300, o cara tá pagando 2.500. Eu tô comprando bezerra 2.000 como a arroba fosse a 240, 220 reais, porque era 2.000, 1.800 lá atrás, sim. nesse preço. Sim. Então eu tô dentro da margem, continuo vendendo a 300, na verdade tô falando 300 no mercado interno, se eu for pôr o que eu vendo na bolsa, tô vendendo 330, 340. E eu tô comprando uma bezerra que fosse 240 reais. Tudo na paciência, quieto e só interpretando o mercado, só olhar. E sempre aparece, o ouro mesmo acabou de aparecer aqui umas bezerras. Já apareceu 20 bezerras aqui, 1.800 reais. E eu até, eu ouvindo ele um pouquinho antes da gente entrar aqui, né? Ele estava conversando com um conhecido nosso lá do Espírito Santo. E o cara falando assim, mas e se baixar muito? Ele falou, se baixar muito, a reposição também vai baixar. Então, a relação de troca é algo que você tem que olhar. Tem que Não, entender, você né? tem que entender essa relação de troca. Às vezes, não adianta o gado subir, e a reposição também subir Tá subir cara até demais. mais. Então, às vezes, sua relação de troca, quando tá baixa, é duas cabeças. Quando sobe demais, vai para 1,5, 1,7. Então, você tem... Eu falo assim, a nossa moeda é arroba. A nossa moeda não é o valor do físico, da commodity, do real, do dólar. Nossa moeda é arroba. Então, assim, a gente aprendeu a trabalhar dessa forma que a gente fala, a gente pode pagar até X arroba na nossa reposição, o nosso custo de produção tem que ficar em X arrobas e a nossa venda é, em média, tantas arroba. Então, a gente buscou Interessante. trabalhar dessa forma para não ficar refém, porque eu lembro que quando a gente começou, não tinha essa noção, ficava sempre incomodado com essas altas e baixas. Quando subia demais, quando baixava demais. Não, Aí que é falava- isso? Um dia tava em paz, outro dia a pressão tava lá em cima, quase infartando. Aí falava, E não, coisas que peraí, estariam fora do seu controle. que eu não controlo. E eu- agora, por exemplo, frigorífico agora começou com esse negócio de sair fora de compra. Antigamente não tinha isso, agora não quer nem comprar. Antes era o preço da arroba subir e baixava, agora o frigorífico não quer nem comprar, você não consegue nem vender se tiver gado gordo. Tem hora. Isso é uma curiosidade. Nesse Boitel você tem a garantia de escala também? Tem. Na hora que dá o ponto? Tem. Pois é. Por exemplo, eu mandei uma novilha hoje é que dia? Hoje é dia de 11. Dia 11. Eu vou vender ela daqui, vou pôr 100 dias. Então, A gente tem entre 90 e 115 dias para vender. então eu sei, por exemplo, dia 11 de É a agosto. escala garantida. Ó, 11 de agosto, 11 de setembro, 11 de outubro, mais 10 dias. Então, dia 21 de outubro, eu sei que ela vai para o abate. Até nessa data. E já tem a trava. que Tem pode a ser trava feita, e eu tem- sei que depois do dia 21, eu espero 30 dias para me receber. Que é dia Já tem o 21 valor de garantido. eu tenho, Esse é meu caixa. o meu caixa tá garantido. E outra coisa, eu tenho certeza que se eu mandar 100 novilha pro coxo, a Vai 100 engordar. novilha vai estar gorda nesse dia. Você sabe o que é o GMD, você sabe o O que é a rende- diária que você vai pagar. Sei. Ou seja, você já consegue saber. Você Eu sei colocou quanto que eu vou agora, pôr no você sabe bolso. quanto que você vai ganhar Eu lá sei na certo, frente. você sabe certinho. É É uma- engraçado que falando dessa forma parece tão simples. Eu fico imaginando assim, porque hoje, para você está, vamos dizer, nesse nível de modelo de negócio. Mas com certeza não foi assim há 12 anos atrás, não. né? Com certeza houve muito sofrimento, mas isso que é engraçado. Às vezes é um nível de sofrimento pelo desconhecimento, né? E a tentativa, erro, para chegar onde vocês estão hoje, não foi a vida inteira assim, Não. né? E aí hoje já é um modelo de negócio muito mais, assim, parece mais tranquilo, Mais né? tranquilo. De se trabalhar. E é isso que a gente buscou quando a gente falou de ir para a internet, né? Quer falar antes? Né? Não, é só falar que, assim, tem muita gente que ensina na internet, ensina o cara a criar 4 cabeças por hectare já de cara. E eu gosto de ensinar uma.
Porque é o seguinte, se você pôr 4 cabeças num espaço desse aqui pequeno, se ele errar um dia, meu amigo, o prejuízo já é na certa. Agora, se ele aprender com uma, com 2, com 3, com 4, ele não vai errar. É gradativo, né? Então, assim, é ensinar. Só que eles querem, hoje, o pessoal quer, ele não quer começar com 1, já quer começar com 4. Interessante. Antes de voltar em você, Ednei, me trouxe uma reflexão interessante sobre essa história, né? Na hora que você vai aprender, você está testando. Não faz sentido você testar em tudo. Para você aprender, você tem que ir por partes. Mas agora, 20%, né? tá com oportunidade boa demais. Calma. Eu não posso perder o time. Não, calma, né? Eu tive uma conversa bacana com... Eu não sei se você conhece o Agrotaigo. Doido da internet. O Taigo, muita gente boa, ele esteve aqui conosco e ele falou, Leandro, eu não fui sempre da agricultura, eu era da pecuária. Quando eu fui entrando na agricultura, eu fui entrando pouco a pouco. Eu fui testando, vendo que variedade que funcionava, como é que eu tinha que adubar, como é que sentia mais, tal. Aquilo que funcionava melhor, eu ia replicando na medida que falava, não, aqui está um modelo que é validado. E aí ele falou que quando ele já estava na área toda na agricultura, o vizinho olhou e falou, nossa, rapaz, esse trem é bom demais. E aquela coisa da agricultura, a soja quase R$200, o cara falou, não, eu vou entrar com tudo. Nossa. E aí ele falou, não faz isso, vai por parte. Ainda mais se você está pegando capital de terceiro, com banco e barter, não sei o quê, vai por parte, porque você tem que ir aprendendo. Porque se você errar, tá tudo certo, não vai te machucar. É só um pedacinho. Vai ser uma feridinha. Agora, se você fizer isso aqui, te arrebenta no meio. O cara até brigou com ele. Brigou, não sei o que e tal. E aí, quando deu 1 ano, 2 depois, o cara teve que pôr a fazenda à venda. Teve que pôr a fazenda, porque não tinha como. Não tinha como continuar. Então, é isso que você colocou, né? Não vou ensinar o cara a chegar colocando 4 unidades animais ali por hectare, ou mais. Né? Não, eu quero com 1, porque se o cara aprender a fazer com 1, depois ele consegue ir pro 2, pro 3, 4, de uma forma que ele ganha dinheiro, né? E o dinheiro que você põe lá, né, você tem, por exemplo, 100 mil, põe 50 você gasta. Se você perder, você ainda tem 50 pra você começar. Não põe tudo de uma... não põe não tudo. aposta tudo de uma vez, senão depois você não tem nem mais pra poder continuar no jogo. Você fica fora do jogo, né? E outra, com esse, a gente não consegue controlar o clima, né? Ainda mais na pecuária, na agricultura. Então, você tem que ir devagar mesmo e aprendendo ali que talvez, que você com menos capacidade, com menos gado ali, você vai ganhar igual um cara que tem 8 ou 10. Exatamente, o pessoal fala muito isso, né? Eu tive um bate-papo agora, não tô recordando de quem que era, falando assim, cara, eu prefiro ganhar mais aqui colhendo 60 sacas por hectare do que plantando 100 e não tendo esse ganho. E a realidade é bem essa, né? Aí você vai dispor de muito mais dinheiro, muito mais energia e tal, para ter o mesmo resultado. E o povo quer, ele só serve. Vocês vão fazer tipo? Eu falei, moço, esquece, rapaz. A mulher falou pra mim que tinha 100 e poucos hectares. Tô lembrando de um caso aqui. Não, mas eu quero fazer tip. Eu falei, mas quantas cabeças tem na fazenda? Acho que eu tenho 30. Eu falei, não. Primeiro você consegue comprar umas 12 mil cabeças de boi, o trem apertar, aí você faz. Vamos pôr o gado que você tem, pôr na fazenda. Também, vamos lá, eu falo assim, sempre aproveite a capacidade que a fazenda tem. Aproveite tudo que ela pode te dar. A partir daí, você vai para essas outras tecnologias de confinamento, de TIP, se você quiser aumentar e não tiver outro tipo de negócio. Mas enche a sua fazenda primeiro, depois você vai pensar em outra coisa. Eu fiz uma conta para ela. Eu falei, você tem 100 hectares de pasto. Se você colocar 400 cabeças na chuva, 200 na seca, você vai fazer uma média boa. Se você ganhar R$1.000, você vai ganhar 400 mil. Divide isso aqui por 12 meses, por quanto vai dar? Eu falei, nossa, nós dá um salário bom. Eu falei, então... Você quer inventar a roda? Você quer pôr uma fábrica, uma fabriquita de ração de 1.000 quilos lá, é 50, 60 mil. Você tem que ter uma pessoa só pra fazer aqui. Você tem que comprar insumo todo dia. Você tem que comprar milho, você tem que comprar... E aí essa história de comprar insumo, um dia o preço tá bom, um dia o preço tá caro. Aí acontece uma guerra lá, que aí a ureia é mais caro, que o fosfato é isso. Aí às vezes bate o quê? Um dia o insumo tá caro e depois que tá pronto pra vender, o produto final tá mais barato. Ou seja... E tem que observar uma coisa, se fosse desse jeito, quantos pecuaristas existem no Brasil? Todo mundo fazia. Quantos que faz isso? Tipo, é pouquinho. É só cara grande, porque aconteceu alguma coisa, um outro ali, é poucos. Ninguém fica fazendo essas coisas tudo aí. Eu conheço o que era o ex-patrão da Dina, o cara tem... Tudo que você pensar, ele tem.
Cara, tudo você pensar. O cara não fica levando, ele tem confinamento, tem vezes que ele nem confina gado. Ele tem fábrica, silo, né? ele nem tem vezes que ele não faz nem ração, porque ele sabe que não dá. Na época. Que ele vê que não Ele vai. fala, não adianta você entrar nisso aqui. E ele não fica levando gado para integração lavoura e pecuária, porque lá o pasto é bom, que vai dar... Não, não é assim. Então você vê que o negócio não é assim. Se fosse tão bom isso, Todo mundo faria. todo mundo fazia. E não é. Quantos pecuaristas que eu conheço que só faz engordinha no pasto ali, 2, 3 cabeças só, tá ganhando. É lógico que tem no volume, né? Perfeito. Pessoal, uma curiosidade que eu fiquei aqui, vocês falando do curso de vocês, né? Eu queria que vocês falassem, até porque já deve ter pessoas interessadas nisso, que estão nos ouvindo aqui, entender o que as pessoas aprendem, né? Para quem que é voltado, né? O cara que está começando, que já está ali, mas tá dando murro em ponta de faca, né? Tá vendo que o trem não está funcionando. Como é que é isso aí? Então, quando a gente resolveu ir para a internet, foi justamente para falar disso que você falou, a dificuldade que a gente tem em começar sem ter experiência. Aquela dor que a gente já passou e o quanto foi difícil, né? Que se tivesse alguém para explicar o que a gente explica hoje, teria sido mais fácil. A gente teria encurtado alguns anos, com toda certeza. Então, quando a gente resolveu criar o modelo, na verdade foi por demanda. A gente começou a mostrar como a gente fez, né? Como a gente cresceu, como a gente saiu das 37 para chegar nas 2.000 cabeças, e começou a vir muita demanda para a gente. Vocês ensinam? Como que faz? Como que vocês fizeram? E aí a gente recebia muita mensagem, muito... Ou seja, até então vocês nunca tinham pensado em ter um curso, muito menos para lançar na internet. Eu falo pra Dina, a gente tinha um Instagram que qualquer pessoa tem. A gente ficava postando vídeo lá da fazenda, pondo foto. Do dia a dia ali. Sabe aquelas fotos de qualquer jeito? Aí O pôr do sol. Né? Aqueles negócios lá. Aí o povo veio a demanda. Falou, nossa, o gado de vocês é bonito, o pasto é bonito. E a gente contava, né, como é que a gente tinha feito, como é que estava trocando gado de pasto, fazendo manejo ali. Então as pessoas começaram a demandar pra gente, vocês ensinam? Vocês têm curso? Aí eu falei pro Anderson, olha, Anderson, uma oportunidade aqui. E aí falei, vamos criar o curso. Aí eu escrevi o curso, desenhei o curso, gravei o curso, tudo. Falo assim, aqui nós que somos a empresa. Então, a gente é o editor, a gente é o copywriter, a gente é o filmmaker, a gente faz todo faz o tudo, é a gente que faz. Não só dentro da atividade rural, mas também na internet. A gente, para falar que não temos 100% nós, a gente só terceirizou o tráfego pago. Mas, enfim. Aí a gente criou um curso de recria e de engorda, onde a gente ensina o modelo do casal da pecuária. É uma estrutura funcional, a gente ensina sobre o manejo de pastagem, sobre a suplementação, o que dá no início de seca, o que dá na transição entre água e seca, o que dá nas águas, como comprar esse gado. A gente também tem uma aula sobre a trava lá dentro da nossa plataforma. A gente fala sobre a venda, os melhores momentos de vender, como fazer esse processo dentro de um frigorífico, fazer cadastro, essa parte planejamento, como fazer conta, fazer cálculo de produção, custo de diária, como controlar o estoque. Então, a gente tem material também. A gente comercializa um combo de planilhas para a pessoa organizar essa parte financeira, né? Acompanhar receitas e despesas mensais. Desculpa, essa questão das planilhas, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, tem que ter um software de gestão, não sei o que, só que aquele software bonito, caro, e que ele não ninguém coloca alimenta, e que ele não sabe alimentar, não sabe usar, não usa. Eu já presenciei um software aí, e aí o pessoal apresentou para mim, rapaz, eu vou te falar, hein, um funcionário preencher aquilo lá. Fui sondado outro dia por uma empresa, né, que queria que a gente divulgasse o programa dela. Eu falei assim, olha, nós temos um valor. O que é o nosso valor? Se a gente não conhecer o produto, se a gente não usar o produto, se o produto não for bom, a gente não fala dele. Esse é o primeiro valor que a gente tem dentro. Aí ele falou, não, então eu vou passar o link para você testar e conhecer. Eu falei, beleza, passa. A primeira informação, eu falei assim, não, a gente fez uma compra de gado, vou alimentar uma compra de gado. Tinha lá, que data que nasceu o animal, qual que era o número do brinco do animal, e mais um monte de coisa lá. Eu já mandei mensagem para ele, falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa, se você quiser comercializar esse produto seu para pequeno pecuarista, você não vai comercializar para ninguém se você não tirar isso aqui. Não, mas como é que você vai rastrear o animal? Como é que você vai isso? Eu falei, moço, pecuarista pequeno não faz isso não. Nem grande, na verdade, né? Só se tiver uma pessoa lá. Porque, e aí, quando a gente fez as planilhas, elas são simples, básicas, que a gente usa para nós no dia a dia. Então, a gente replicou para as outras pessoas. E aí, já várias vezes, eu falei assim, eu queria até fazer um app, alguma coisa das planilhas. Aí, as pessoas que estavam olhando para mim, a primeira coisa que eu falava para elas, não complica.
Eu não quero cadastro disso, daquilo. Eu quero uma coisa básica, simples e funcional que a pessoa vai preencher. Se você colocar tudo isso, ela não vai alimentar, ela não vai fazer, vai deixar o software do lado e vai continuar usando a caderneta. Sim. Falei, não quero nada de complicado. A gente quer o que a gente faz e que dá certo e que resolve. Então, essas planilhas são muito simples. Tem uma que eu falo... Ó, planilhinha simples. Análise de viabilidade. Vou comprar uma bezerra, 7 arroba. Ela custa 2.000. Você ganha quantos quilos por dia? 500 quilos? 500 gramas. 500 gramas? Ela já vai te dar o quanto do tempo. Você coloca o preço do funcionário, o preço do sal, o preço da arroba, já te dá o resultado que você ganha. Já tem o preço da arroba do dia? Então, a gente tem na verdade, a gente tem... colocar variável demais, que fica difícil, né? Não, aí coloca um gráfico assim, aí coloca uma porcentagem aqui, isso, pá. A gente coloca uma média de valores lá. Por exemplo, um sal proteinado. Sal proteinado ele vai custar hoje na faixa entre o mais barato 70 e o mais caro 90. Vamos pegar mais ou menos. Aí eu coloco R$80. Eu falo para o pessoal, isso aqui é uma média. Aí você coloca na sua região. Aí você vai colocando na sua região. A média vai te dando um resultado. Coisa simples, sabe? Essa a planilha é a que a gente mais comercializa, é a que mais sai, né? E é o que a gente também fala mais nos vídeos. Mas ela é muito básica. Então, você só tem que colocar essas informações que o Anderson falou e você já consegue ter uma previsão se aquele gado que apareceu para você comprar, uma oportunidade, se ela vai te dar margem ou não. Ele já vai te dar o tempo que vai ficar na sua propriedade, já vai te dar ali, ó. Esse lote de gado te dá X reais, tantos por cento de margem. Então, ela é muito simples e muito básica. Interessante. E aí, a gente tem uma outra que tem o acompanhamento da sua receita e despesa mensal. Mas, assim, são 12 colunas para você colocar ali. Quanto que eu gastei de sal, quanto que eu gastei com arrendamento, quanto que eu gastei com mão de obra. E eu já vou colocando o número de cabeça, eu já sei quanto que é a minha diária, eu sei quanto que é o meu custo de produção. Então, são básicas, mas que você tem informação. Então, a gente, com essa história de eu ser contador, eu também gosto muito de números, né? Ô, Leandro, ó, se você for num leilão, ó, tá aqui a planilha. Você mesmo no celular, você vai lá e põe, ó. Aqui, ó. E visualmente ela já ficou toda bonitinha, desenhadinha também, colorida. Olha lá, por exemplo, 13 cabeças. Vou comprar no leilão. Esse lote do leilão tem 13 cabeças. O peso é esse aqui, é 180. Eu quero vender com 13. Aí o valor... Vou pagar 1.500 já joga e mostra lá o final, o vai resultado. projetando. Aí você joga, já te dá o resultado por cabeça. Naquele lote você vai ganhar 16 mil, vai te dar 1.200 por cabeça. É uma projeção que você faz. No celular mesmo, o pessoal agora tá com o negócio de celular lá no leilão, fica fazendo coisa. Eu mandei pra você aí pra ver se tá certo. Você vê, assim, é uma planilha uma fácil. ferramentazinha, sabe? Interessante. Então, Só pra você ajudar o produtor. Essas coisas, quando a gente foi, eu falei assim, quando a gente começou a mostrar o dia a dia e depois vem as demandas, eu falei, pô, primeiro propósito nosso, eu acho que a gente tem uma pergunta sempre dentro da gente, né? O que eu vim fazer nesse mundo? O que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso contribuir? E eu falei pro Anderson, eu acho que uma forma que a gente pode contribuir é ensinando aquilo que fez sentido para nós. Então, a gente começou a ensinar ali. Aí veio as demandas e com isso a gente também está monetizando. Então, são oportunidades que aparecem e que são... Eu falo, Deus é tão perfeito no que faz e que te devolve tudo aquilo que você faz de bom, porque a gente tem uma outra política dentro, outro valor nosso. Todas as pessoas que a gente busca dentro da medida do possível, as pessoas que chegam para nós no direct ou no WhatsApp, a gente responde. Independente se tem comprado curso, se não tem comprado, não interessa. Ela veio e pergunta, fala, você me ajuda a dividir um piquete? Você me ajuda com esse gado? Vou te mandar a foto. Será que vale? Será que não vale? Será que o peso é esse? Então, a gente tem essa demanda o tempo todo. O Anderson é que mais faz essa parte, é que mais acompanha, que mais responde pessoal. Então, a gente busca ensinar o que deu certo para nós e dar ideias para aqueles que estão meio perdidos, para que eles saiam dessa falta de lucratividade, pensem em sair da atividade e aproveitem o potencial da fazendinha que eles têm. Então, o nosso maior público são iniciantes, são quem está no começo, são sucessores, herdeiros, né? São pessoas também que são investidores, que querem entrar na atividade e querem saber como é que faz. Então, a gente tem até um leque grande ali de pecuaristas que querem estar. Entendi. Disso tudo que vocês estão colocando, me fez lembrar de uma palestra que eu vi uma vez do Ricardo Eletro, que era dono da Ricardo Eletro, que quebrou e tal. E assim, teve uma operação gigantesca. Teve uma fala dele que me marcou muito, que ele colocou assim, ó, você tem ali um empresário pequeno, médio e grande. Você tem que entender que para cada etapa que você tá, do seu nível de amadurecimento, seu nível da sua empresa, você tem as práticas que são viáveis
para aquela etapa que você tem. Então não adianta você ser pequenininho e você querer ter a mesma prática que o grandão tem. Não, eu quero pôr um compliance aqui na fazenda, eu quero, não, eu quero ter isso, não, eu vou fazer isso, é o chip, não sei o que. Eu quero pôr Peraí. um brinco de rastreabilidade. De rastreabilidade, eu quero pegar, eu quero ter a data aqui, ó, eu quero saber quantos centavos que eu ganho por arroba, eu quero ter a data do nascimento, e falou, olha, você tem mão de obra para isso? Você tem capacidade? Não, não tem. Então, assim, calma, entenda que você tem que tentar fazer bem feito aquilo que comporta na estrutura que você tem, né? Na estrutura e são que você fases, tem. né? Às vezes você quer pular etapa, é que a gente tem a mania você vê o que está grande e você já quer pular essa fase, que nem a gente estava falando, de começar com 4 cabeças ou começar com uma. E não é assim que funciona. Não adianta você começar lá com 4, você ainda não aprendeu as outras fases. É que nem videogame, você tem que passar por level, né? Next level. Leandro, se eu for ensinar, por exemplo, ensinar o cara 4 cabeças, beleza. A fazenda dele é lá no Amapá, por exemplo. Beleza. Você vai pôr 4 cabeças por hectare, você vai trocar o gado cada 3, 4 dias dos piquetes, você vai fazer 10 piquetes. Mas que jeito que é lá? Lá venta muito, lá é muito frio, o capim lá é isso. Não é receita de bolo. Lá que jeito que é. Exatamente. Aí por isso que eu falo, aí não adianta. E chega muita gente pra nós, Anderson, o trem tá feio aqui, Anderson. Eu não tenho passo. Caiu geada aqui. Que tanto de gato você tem? Eu tenho 10 hectares, tô com 50 cabeças. Falei, mas... Tá adubando? Como é que tá? Demais, né? Aí você não... Então isso aí chega muito, sabe? Pra chegar assim. Fala, não. Aí eu falo pra ele, então você pega aí, já vende 30, começa de novo. E assim, a gente dentro da nossa, ainda de querer ainda facilitar ainda mais essa situação para o produtor, nós estamos desenvolvendo, na verdade já está, acredito que até o final desse mês devemos lançar, a gente vai ter uma novidade aí para o pessoal de inteligência artificial também, no modelo Casal da Pecuária, vamos ter um consultor mentor, onde que a pessoa basta mandar um áudio da sua situação, ela pode fazer por áudio, ela pode escrever, pode digitar, então ela vai ter esse... No aplicativo ali, às vezes até no WhatsApp já conecta ali. Você já fala qual é o seu problema, e ela treinou ela, né, para ser no modelo que o Casal da Pecuária responderia. Então, a gente sempre está enchendo ela de informações para que ela ajude o pecuarista. Então, ele não precisa, às vezes, nem escrever. Basta, às vezes, só... Você pega o celular aqui... Grava o áudio, ela vai transcrever... Como eu divido... Uma propriedade de 50 hectares. O pessoal tem que pegar o contato aqui, o Matheus, depois a gente vê com o Jean, de um rapaz que a gente conheceu na feira esse ano. Um rapaz novo, engenheiro de formação, e o foco dele é questão de software, algumas entregas para o produtor, mas o foco dele é a simplicidade. Então, ele criou essa questão, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, assim, ele mandou uma mensagem ali no WhatsApp assim, olha, me apresenta aqui o balanço contábil de não sei o que. E aí, no WhatsApp, que integra, eu acho que com inteligência, com o sistema, ele já gera até a planilha, ele gera o PDF, ele já gera em PDF. Que legal. O negócio, então, no caso, igual vocês têm a planilha, né? Ele consegue gerar um PDF da planilha com aquilo dali. Então, por exemplo, comprou o gado no leilão, né? Então, imagina que maravilha, às vezes você conseguir para alimentar que seja uma planilha como essa, que às vezes até para a pessoa ir lá e colocar, ela tem uma dificuldade, né? Ou às vezes não tem um computador, por exemplo, ou não usa, né? Então, imagina, põe um áudio ali, ó, coloca aí na planilha que agora, dia 10 de março, eu comprei 22 novilhas no leilão, o preço foi tanto. Alimenta para mim aí. E aí, alimenta para mim aí. E depois você fala, não, traz para mim o balanço aí dos últimos 12 meses, dos últimos 6 meses, para mim ver como é que ficou. Enfim, é o que a gente tem que trabalhar, sim, claro, vamos passar. Eu não sei exatamente que ponto que tá a questão dele hoje, mas eu lembro assim que já estava super bacana essa questão, pô, ele pedia ali, ó, mesmo dar um balanço, de repente ele, claro, respondia, já vi um PDF com vários dados ali bem interessantes. E Leandro, sabe, o que a gente vê ainda na pecuária, né? A gente sabe que a agricultura passou por um processo evolutivo, né? Que ela saiu... Eu imagino que lá atrás a agricultura talvez esteja igual está a pecuária ainda. Mas eu acredito de verdade que está caminhando para que lá na frente a gente também tenha essas tecnologias, seja que o pecuarista realmente ele seja mais tecnológico, que ele se planeje, porque se ele não começar a fazer isso, provavelmente ele vai ser forçado a fazer. Ou ele sai ou ele se adequa. Para mim, assim, pelo menos no Brasil que eu vejo, né, 90% isso já aconteceu e ele só não percebeu.
ele já está fora da atividade, ou está quebrado ou está quebrando, por fatores como esse. Por buscar essas novas tecnologias e olhar os seus números, os seus dados. E a gente vê cada vez mais aquele pecuarista trabalhador, trabalha pra caramba ali na fazenda. A mentalidade dele não é uma mentalidade pobre. Infelizmente, é uma mentalidade pobre, porque, como a gente falou, às vezes ele está com um capital de 10 milhões, 16 milhões, só que na cabeça dele, ele não tem aquele capital. A gente já vivenciou isso, né, Anderson? Às vezes assim, a gente já viu tantos, que aí você falava, moço, faz pelo menos uma cerca, divide o seu piquete em 2, 3. Ele, não posso, não tem condição. Pô, lá na minha região tem muita gente, tem 1.000 hectares de terra. Eu falo, caramba, 30 milhões, cara, você tá... E às vezes tem 300 cabeças, tem 200 Tem cabeças. lá, vivendo uma vida que vai na cidade porque precisa de comprar alguma coisa. Cara, Mas você tem tem em cima nada. de 30 milhões em cima da terra. Ele Quantas pessoas na vida que Nunca vai ter. Nunca vai ter. que nunca vai ter e a outra tá em cima? tá em cima e não vive. E assim, o que a gente acha que é... Eu fico, às vezes, triste. Você vê que eles não vivem, sabe? Eles não têm aquela alegria de viver. Você vê uma tristeza profunda, às vezes, na expressão deles, porque eles parecem que só sabem trabalhar, e quando você fala, a fala deles é de pessimismo, a fala deles é negativa. Você sente um clima, assim, que eles não estão satisfeitos, eles não estão felizes com aquilo que eles têm. E eles teriam, assim, tudo, tá com tudo na mão para realmente ser uma pessoa feliz, realizada, próspera, e tá ali muito triste. Sobre a felicidade na atividade rural. Eu achei interessante no início, quando você falou assim, que vocês queriam mudar de vida e queriam uma coisa melhor. Hoje, para muitos produtores rurais, se você falar isso, a primeira coisa que ele vai falar, não, então, peraí, eu vou sair da atividade rural, se é para procurar uma coisa melhor, se alguém estiver procurando, eu não vou recomendar para vir para cá, porque tá sofrendo por N fatores, E né? o que ele fala pro filho dele? Estuda, meu filho. Você não ser produtor Você não rural, ser fazendeiro. você não ser produtor. Você não ser aqui, não ficar aqui na fazenda tirando leite. Estuda, meu filho. Eu vou te dar um estudo. Eu vou trabalhar para te dar um estudo para você sair da fazenda. Porque você ficar na fazenda seria uma coisa ruim. É o inverso. É aí que ele tinha que fomentar e tinha que educar o filho e mostrar que... Mas é que ele não sabe como fazer. Ele não sabe como ensinar. Eu acho que ele não parou para pensar o tamanho do dinheiro que ele tem. Que ele tá em cima. Na hora que ele abrir a cabeça e falar, nossa, eu tô em cima desses milhões aqui, meu filho tem que trabalhar nisso aqui. Eu acho que Isso aqui é dele. uma coisa assim que eles têm para parar pra pensar. Eu convivo numa região que são muito assim. Tem muita gente fazenda grande, sabe? Tem fazenda 3 mil, 4 mil. Só que você vê assim, é um nível de pensamento, você não pode chegar perto das pessoas. Se você ficar ali um pouco, você já fica Fica mal. Fica mal. A energia já... A Energia energia é ruim. vai Então, lá assim, embaixo. É difícil. E a gente tem que tomar cuidado também nesse mundo. A gente foi pra internet, a gente escuta os vendedores vendendo coisas que não precisa para os fazendeiros, principalmente para os pequenos que acreditam. Nossa. Tá? Igual o rapaz falou, os consultores. O consultor não é muito fã nosso, não, porque A gente tem que ser assim, a gente tem que vender alguma coisa, a gente tem que ensinar alguma coisa do que a gente faz. Tá? E a gente é pecuarista, a gente mora na fazenda, a gente trabalha na fazenda, a gente sabe fazer cerco, sabe fazer capim, sabe vender boi, a gente passa isso. Igual você é advogado, você vai ensinar a falar sobre advocacia. Você tem o papel e você tem como know-how, né? para ensinar e falar. Agora tem muita gente que quer ensinar os iniciantes, que nunca quer vender um sal, nunca engordou um boi, quer vender um arame, mas nunca fez uma cerca. Entendeu? Quer fazer um rotacionado, mas Como não é que tem... vai indicar o que é melhor, né? quer fazer um rotacionado, mas não tem uma cabeça de gado, não um pedaço de terra. Leu no livro e quer passar para outra pessoa, não entende, igual eu te falei, como é que o clima lá do solo, Amapá, por exemplo. a topografia. Então, assim, o mundo e, igual você falou, tem muita gente que já quebrou, não viu, mas vai acontecer. E se pessoas ensinarem de forma diferente, ainda piora muito mais as coisas, né? E eu acho muito legal, assim, porque são coisas que a gente aprende, que são princípios, né? Que você... independe da atividade que você tá. Então, não é porque a atividade de vocês é rural, que é pecuária, que eu não vou colocar em prática aqui no escritório de advocacia, né? Então, são valores, são princípios ali na forma como lidar, como conduzir as coisas, né? E que fazem toda a diferença. Eu acho que isso é muito legal, porque nisso vocês estavam falando, muitas pessoas desanimadas com o momento, com a dificuldade.
Porque, assim, vocês não têm tantos anos de atividade oral como aquelas pessoas que têm décadas. Mas vocês vivenciaram um período muito conturbado, que foi um período que foi lá no céu e depois literalmente foi no inferno. Então, Ó, assim, Dina, quando nós começou, a roupa era 89, né? R$ 89. 89 reais. Ela foi a 180, veio a 120. Aí depois ela foi a 300, veio a 190. E nós exatamente. pegou. E vocês prosperaram no meio a essa. Desse ciclo todo aí. E o segredo? Compra bem, vende bem, com paciência. E a gente, vamos falar um pouco de característica ainda, né? Eu acho que para você ser empreendedor em qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que ter coragem, você tem que ser decisivo, você tem que ter foco. Você conseguiu já alinhar essas coisas, você já vai estar num outro nível, né? Você já vai conseguir ver as coisas de outra forma. E quando você fala, né, que aplica os ensinamentos em outros lugares, porque nós, antes de sermos pecuaristas, você antes de ser advogado, a gente é gente, a gente é ser humano, e as características e a personalidade da gente, isso não muda, independente da atividade que você está. Então, às vezes, uma coisa que a gente faz na nossa atividade, ou um comportamento que a gente tem, se você também levar para a sua atividade, provavelmente ela também vai fluir. Então, às vezes, a gente tem que olhar, eu falo, acho que antes de olhar qualquer profissão, a gente tem que olhar o ser humano, né? Olhar quem nós somos, o comportamento que a gente tem. O cara perguntou, suas planilhas servem para café? Eu falei, serve. Serve, eu tenho planilha de planejamento, de controle, os mesmos custos que você ia pôr na pecuária, da pecuária, você pega o do café, você muda aqui, põe isso aqui, eu gastei X com... Só ajusta. Então assim, dá, para tudo vale. O princípio é o mesmo, eu acho que para ganhar o dinheiro para todo mundo, compra bem e vende bem o negócio. Cuida dos custos, né, de produção. É igual daqui da advocacia, você tem que ter os custos. Então, com os funcionários que eu tenho, o que eu gasto de café, o que eu gasto isso. Na hora que vai precificar, você vai precisar levar tudo isso em consideração. Sim. Pessoal, eu queria estar ouvindo dos dois e começando por você, antes que seus pais já vinham da atividade rural ali, né? O que ele te ensinou, e não apenas falando, mas através do exemplo, sobre valores de vida, né? De como lidar com as pessoas, como lidar com o trabalho, com o dinheiro, com Deus, enfim, quais são os valores que você aprendeu de alguma forma com ele e que você considera importante no seu dia a dia? Meu pai sempre colocou nós para trabalhar, eu e meu irmão. Meu pai. Ele sempre falou pro meu pai e minha mãe, tem que trabalhar. Nessa vida, você tem que trabalhar e ser honesto. Meu pai sempre. Lá na minha cidade, onde que eu vou, qualquer lugar eu compro fiado. Chego lá e falo, ó, vou pegar isso e marco pro meu pai. Desse jeito a conta. Então, assim, meu pai sempre ensinou a trabalhar. Meu pai, quando dá dinheiro pra mim, dá 10 real. Mas você sempre tinha que trabalhar. Ele ensinou a trabalhar, ele ensinou a ser honesto. Isso aí não vai mudar, não. E você pode ir pra frente 10, 20, 30 anos. Se você for, você vai conseguir prosperar na vida. O trabalho e honestidade. O trabalho e honestidade não tem jeito. E isso não muda. E a melhor coisa que você tem é poder chegar num lugar, numa cidade, que o povo conhece a sua família, e você poder comprar uma coisa e falar, eu não tenho dinheiro aqui agora, você não marca isso pra mim? A pessoa marca, pode ir embora. Aí daqui tantos... nome, né? Ou as pessoas lá na cidade nossa, lá, tem vez que demora 1 ano pra mandar a conta, se nós não cobrar. Então, assim, ele ensinou, e isso vai lá pra todo mundo, honestidade, e sempre pagar as suas coisas certo, não quer passar ninguém pra trás, que os que passam pra trás, lá na frente, né, Dina? Não vai longe, passado. né? E você, Dinair, como é que foi com seus pais? O que assim, você aprendeu com eles de valores de vida? Acho que os maiores valores que meus pais me deixaram foram honestidade, em primeiro lugar, e família. Na minha casa, nunca teve aquelas discussões de falar alto. Na minha casa, nunca teve xingamento. Então, acho que eu levei isso muito para minha vida. Acho que você ouviu eu falar um palavrão, tem que fazer muita coisa. Eu acho que eu nem me lembro quantas vezes na minha vida eu cheguei a falar algum palavrão. Na minha casa não tinha isso, sabe? Não tinha esse negócio de ter um discutindo com o outro, um brigando com o outro, um xingando o outro. Então, isso eu acho que é válido, porque parece que o respeito impera ali, sabe? Então, sempre tinha um respeito entre meu pai e minha mãe. Meu pai, semana passada, ele foi dia... Que dia que ele fez? 44 anos de casado, Dina? Quarta-feira, né? Então, eu vi meu pai brigar com minha mãe uma vez. Discussão só, assim, pô. 44 anos.
E aí, assim, sempre muito correto. Eles sempre foram muito trabalhadores, muito certos naquilo que fazem. Sempre também falaram, ó, faz seu nome. Porque se uma coisa que a gente tem na vida é nome. Se você não tiver um nome aí limpo, se não tiver um nome direito, na hora que você pode mais precisar, alguém vai te virar as costas. Então, são coisas assim que eu aprendi deles e que eu carrego o tempo todo. Assim, o valor da honestidade mesmo, de ser certo com as coisas que faz, de honrar a palavra. Acho que sempre meu pai falava, não precisa ter documento, você tem que ter palavra. Se você tiver palavra e você cumprir aquilo que você está falando, as pessoas vão confiar em você. Então, são coisas É assim. sobre isso. É, E o que que é Deus na vida de vocês? tudo. É meu sustento, é minha base, é minha força, é para Ele. Meu propósito de vida é para Ele. Então, se Ele me plantou aqui, era para que eu florescesse e que eu desse mais frutos. Então, eu sempre considero que Deus me plantou nesse lugar para mim florescer. E não foi à toa. Que bom. Pessoal, foi maravilhoso. A gente pode finalizar agora já o podcast. Eu acho que depois a gente conversar assim bastante, o pessoal conhecer muito da história de vocês, né? Para quem já não conhecia, talvez para aqueles que já acompanhem, mas às vezes vê só um story ou outro, não, só vê como é que tá agora, né? Não sabe como é que foi a história aí por trás. Vai ter a oportunidade agora, né? O pessoal de poder assistir e entender melhor isso. E tem certeza que vai tocar a vida aí de muitas Né, pessoas. Gina? Eu né? trabalhei 1 ano e 8 meses na usina, trabalhava de noite, fazia turno à noite pra juntar o dinheiro, rapaz. E não gastava, fiquei 1 ano e 8 meses sem gastar o dinheiro pra Quando juntar. vocês decidiram Vou trabalhar até pra juntar o poder... dinheiro. Trabalhava no frio, trabalhava naquela usina que era barulheira. A 1 gente ano se e via 8 tão meses, pouco. à noite inteira. Você ia chegar às 11 horas da noite, às 5 horas da manhã. Eu falo assim, todas as nossas histórias, eu tenho certeza que a sua não é diferente. Dá para escrever livros, né? Se você contar a sua trajetória de como você chegou aqui, porque como diz, isso aqui não brotou, né? Não começou. Eu falo, ninguém começa. As pessoas falam assim, nossa, mas você está ensinando isso aí, começar com 10 cabeças? E a gente fala assim, moço, se você começar com uma, você está começando. Você tem que dar o primeiro passo. Agora você quer que a gente fale para você não começar nem com uma? Ah, mas uma não vira nada. Eu falei, uma não vira nada. Mas se você começar com uma, multiplicar para 2, para 4, vai virar alguma coisa. Então, para de criticar. Vai fazer alguma coisa na sua vida. Sim. Ninguém começa grande, né? Ninguém começa grande. Eu falo, salva herdeiro aí que já pega o bonde andando, mas o restante. São Mas raríssimas mesmo exceções. assim, se você puxar a história do pai, do avô, Alguém teve ele que começar começou. Começou do zero. Começou do zero. Alguém teve que começar do nada, né? Alguém teve que começar do zero. Alguém começou Prova naquela de que família. tem como fazer acontecer, né? E aí, você tem. O que você tem que fazer? Dá o primeiro passo, tenha coragem, seja decisivo. Para de ficar aí só lamentando, reclamando da vida que você não quer ter e vai fazer alguma coisa para você ter as coisas da vida que você quer ter. Agora só fica aí lamentando, senta e chora e não age. É isso aí. É isso. Pessoal, muito obrigado novamente, tá? Ter aceitado nosso convite, terem vindo aqui. E eu não tenho a menor dúvida, você já vem fazendo um trabalho maravilhoso nas redes sociais, tem um alcance, um engajamento muito bom. E com certeza os cortes desse bate-papo nosso ali, e também na íntegra, né? Que a gente coloca ali no YouTube, no Spotify, vão ter um alcance ainda maior. Tá Amém. bom? Muito Amém. obrigado a vocês. E tem uma pequena lembrancinha nossa aqui. Em agradecimento, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Muito obrigada tá também, identificado. viu, Leandro, Que pelo convite. Boa sorte. Deixa eu só ver de quem que é. Gente, eu vou entregar e aí eu só não sei de qual que é qual. Rapaz, Aí esse aqui vai é ter uma barrinha de ouro, hein? Aí vai ter que... Ai, que bonito. Porque ele Aqui, ao até contrário. até Aqui, ali, ó, ó. João Domingos é Dá de ouro. licença, esse aqui que é meu. Ó, é de ouro? Nós não estamos nessa, essa conta não fecha ainda. Se Deus quiser, nós vamos chegar nessa Ai, que conta pra linda. gente, igual que a Muito shake, linda. né? Que vai presentear, vai. Muito lindo. Mas Obrigado. é um canivetinho aí, personalizado, uma lindo. lembrança mesmo, agradecimento. A Como gente- vocês estão no dia a dia ali, na lida vai servir, né? Certeza Oh, vai servir, né? eu já fui abrir saco, tive que abrir no dente, porque eu tava sem. Tá sendo canivete, vai. E tem Mas outra coisa que eu quero falar. Deixa eu falar uma coisa assim Claro. rapidinho, depois ele faz os cortinhos dele lá. Essa questão de ajudar ou de responder as perguntas. Eu, Madina,
A gente tem lá 2.000 cabeças de gado, a gente tem 400 e poucos hectares, a gente tem 300 e poucos mil seguidores num, 100 e pouco no outro. Então, você duvida que nós sobra tempo ainda? Nós respondemos todo mundo, sobra tempo, nós trabalhamos a hora que A gente viaja. viaja, vem pra cá, vai embora. Vai para São Paulo, Você para vê o Campo tanto Grande. tempo nós tem e se você for falar aí, as pessoas falam, não é possível. Como é que uma pessoa que tem 2.000 cabeças, toca 400 hectares, não tem funcionário, mexe com a internet, não tem tempo, responde todo mundo? Então você vê que tamanho que é a dedicação que a Sim. gente tem e é bem organizada as coisas. A pecuária, se você organizar ela assim, igual eu falo, não precisa organizar igual nós, não. Organiza aí uns 10% da sua vida dentro da pecuária. Você já vai parar de sofrer, você vai ter uma vida mais tranquila. Mas o que eu vejo de tudo isso, na verdade, eu estava até refletindo sobre isso, é que a gente não usa o tempo que a gente tem de forma produtiva. Nós procrastinamos demais, a gente adia demais as coisas, a gente espera demais, às vezes a gente fala, depois eu vejo, depois eu faço, depois você fica com aquela sensação de frustração que você não produziu nada. E, na verdade, é que você não usou aquele tempo para produzir, né? Que você poderia... Não, tem dias que você deve fazer muita, muita coisa, você fala, nossa, eu fiz tanta coisa hoje. E todos os dias você poderia fazer muita coisa. E, às vezes, a gente tem um negócio, eu preciso descansar. Menino, vai descansar que você morrer. Porque você vai ter muito tempo para isso. Sim, sim. E às vezes a gente pode produzir mais coisas, você pode ajudar mais gente, você pode contribuir com mais pessoas. Porque quanto mais você cresce, mais pessoas você vai estar ajudando. Quantas pessoas você não emprega hoje? Quantas pessoas que você está aqui? Quantas famílias que não dependem daquilo que você está fazendo hoje? Eu falo, por mais que a gente não tenha funcionário, mas a gente tem muita gente envolvida indiretamente que também está se alimentando, de certa forma, do que a gente está fazendo. Lógico. Então, você pode fazer muita coisa. Então, para com esse negócio de ficar, eu preciso descansar. Nossa, eu preciso descansar. Não vejo a hora de ter um negócio para me que descansar, gente. Pra começar, que o dia que você tiver negócio, aí você não vai descansar. Não, mesmo. o povo fala assim, não, quando eu ficar rico eu vou botar um sossego, você vai ver o sossego. Aí você vai E outra coisa, quando a gente para pensar nessa questão, porque no fim das contas a pessoa quer isso, né? Ficar rico para não fazer nada. Será que você aguenta? Isso é bom? Não, e quem falou que isso é bom, né? Isso é bom. Será que você aguenta? Você tira férias de 30 dias, quando você chega nos últimos 10 dias, quando você tira... Eu que nunca tirei férias de 30 dias, mas enfim. Nem sei o que é isso, mas eu ouvi falar. Eu já ouvi falar. Quando você chega ali nos últimos 10 dias, você não já está entediado, você já não tem mais o que fazer, você já está fala, meu Deus do céu, que saudade de trabalho. Então, gente, isso é uma ilusão. Rico ou pobre, é uma amigo, ilusão. Você tem que ser produtivo, você tem que pôr sua mente para produzir. Sim. Porque quanto mais parado você fica, mais você vai ficando lento em tudo, lento nos seus pensamentos, lento na sua vida. E você parece que deixa de viver. O que dá a vida não é à isso. Vida. A vida fica sem sentido, simples assim, né? A vida fica sem sentido. Então você tem que produzir. Imagina, nós vamos comprar gado, assim, fazer uma visita, nós já aproveita e já vamos com um pensamento de férias. Sempre Só que aquela férias trabalhando, beleza, vamos comprar o gado lá na a gente se diverte. Nova Crixás, por exemplo, levar para Mato Grosso. Beleza, vamos lá, nós olhamos o gado, de tarde nós vamos dormir na cidade, vamos sair para jantar. A gente se diverte em todo momento, seja no caminho, na estrada, seja na onde que a gente estiver comprando gado, a gente faz as nossas coisas com responsabilidade, com seriedade, mas a gente se diverte também. Então, o nosso trabalho não é trabalho, é lazer. O prazer não está no destino, está no caminho, né? Caminho. Tá no caminho. É isso aí. Quando eu vender o gado, eu vou ficar feliz. Não. Não é assim.